bem-vindos ao Open Talks, mais um episódio hoje muito rico que a gente vai trazer aqui. Eu, como sempre, com meu amigo Rafael Morangoni. É nóis. Thiago Caserta, como sempre. Estou aqui também. E não ficou legal, né? Estou aqui também. Não, ficou ótimo. Cara. Ah, tá bom, ficou obrigado. Ótimo. Não ficou. Você vai ter 16 episódios pra testar. Beleza. Eu tô tentando achar uma entrada, cara. Eu vou descobrir. Vai dar certo. Boa. Vai dar certo. Continue sonhando. Boa, vai ser boa. Bom. E nossa convidada especialíssima, Juliana Fiuza. Obrigado por ter aceito o convite e obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês, uma honra estar aqui. Ó. E spoiler, ela é Headhunter. Talvez tenha uma intenção por nós aqui, né? Fazer esse episódio específico hoje. Se não der certo o podcast, a gente vai se reunir com ela mais tarde. Isso. Quem sabe se a gente traça o nosso perfil de recolocação. Eu acho que tem tudo Boa. a gente Pode trouxe ser. focado em nós, talvez. Eu acho que não, mas Ju, brincadeiras à parte, obrigado. Vamos te chamar de Ju o tempo todo, tá Pode, bom? Porque por Juliana... É muito parece que sério, muito né? sério. Não É. consigo. prefiro. E a Vai Ju dar não bronca. é conhecida como Juliana, né? No mercado, ela é conhecida como Ju. Uhum. Ju Fiuza, Ju Ju Fiuza. Fiuza. isso mesmo. Então, Boa. a partir de agora, Ju Fiuza. Boa. Pronto, ou só Ju, tanto Ou só faz. Ju também. É, Ju é mais fácil do que ficar Ju, falando cara. Ju Fiuza. É. Ju. Beleza. Tá bom. Ju, obrigado de novo. Você é uma Headhunter. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui e viu os outros episódios deve estar se perguntando o que faz uma Headhunter aqui para bater esse papo com a gente hoje, sendo que a gente tem um lema de falar sobre inovação, liderança, tecnologia. E eu acho que antes da gente entrar no tópico em si, queria que você contasse um pouquinho para a gente da onde você vem, a tua história, o que você é como pessoa, como se formou e como que você chegou nessa carreira que você cultivou até agora. Com certeza. Vamos lá, então eu sou paulistana, da Gema, nascida, criada aqui, adoro nosso país. Eu falo que eu passei a gostar mais do nosso país depois que eu morei fora. Então eu Ah, que me legal. formei, Onde você morou? morei na Austrália, em Sydney. Austrália. Você tem fiquei meio 6 cara anos de lá. australiana, assim. Você Tem. pegou um trejeito australiano, assim, você achou? Não sei, eu fiquei 6 anos lá. 6 Na minha anos? época de lá, o pessoal falava, né? Porque Que você a gente parecia. tava adaptando muito. É verdade. Eu fui numa idade de 19 anos com a passagem de ida. Então, eu não tinha, assim, um planejar de retornar, de voltar. Então, eu fui mesmo para eu... Sozinha. Sozinha. Caraca, velho. Eu tinha uma irmã Admiro lá. esse pai e essa mãe. Eu também. Pior que minha mãe, eu falo, nossa, hoje que a gente tá mais maduro, né? Espero. Não sei, não é o nosso A minha mãe, no aeroporto... Fale por eu me você, lembro- Ju, tá? Não, A gente tá tentando. no aeroporto, na hora de despedir, ela falou, olha, minha filha, você tá indo, teu voo vai sair. Eu não sei o que você vai encontrar lá. Não sei se você vai encontrar... você vai ficar pouco, vai ficar muito, vai casar, não vai, quem você vai conhecer. Mas saiba de uma coisa, mamãe vai estar sempre aqui para você. Que legal. Então, gravei isso, assim, para mim foi super importante. E acabei ficando lá. Então, não tinha planos de retornar tão cedo, porque estava legal lá. Mas você foi tipo pra fazer intercâmbio? Eu fui para aprender inglês. Pra aprender O inglês. inglês, para mim, sempre foi algo que eu tive dificuldade. Estudei em várias escolas e tudo. Falei, não, preciso ter uma imersão. Perfeito. E aí, logo, o tempo que eu tive lá, 6 anos, foi estudando e trabalhando. Então, logo que eu peguei um pouco mais de confiança, eu ingressei num curso, num tecnólogo superior lá de marketing, de business marketing. Sempre gostei de marketing. Enfim, eu venho de família da área da saúde. E antes de eu ir para a Austrália, eu trabalhava junto com meu pai numa clínica ortopédica. Ele é médico, né? Então, eu fui para lá, assim, sabendo super o que eu queria. Eu não sabia se eu queria medicina ou publicidade. Sabendo super, mas né? tá ali, né, gente? Não, Eu é. falei, quer saber? É fácil de mudar. Melhor eu ir para a Austrália, né? Aprender o idioma, Sim. amadurecer. E aí eu Claro. vejo o que eu faço. Escolhe uma ou terceira E no coisa. final, 17, 18 anos é muito cedo, A gente né? falou sobre A isso gente tá falando sobre isso Ju. hoje, né? É assim, meu, é muita sacanagem você colocar Não um é? adolescente pra decidir o que vai É fazer uma pressão, pro resto da né? vida com 18 anos, Exato. meu. É muito. Não, e assim, é muito a mentalidade de antigamente, né? Porque você precisa escolher uma profissão para tua vida. Que E é na onde época é o seu era ganha-pão, é onde você vai ter Mas ou ó, não sucesso. estamos evoluindo, né? Antes decidia com quem você ia casar e o que você ia fazer na vida. Não, e o que você ia fazer era medicina, engenharia ou direito. Ou direito. Eram 3 Exato. opções que tinham no passado, verdade. né? Pra poder fazer. E eu acho legal o que a Ju fez, porque eu costumo brincar bastante com isso, com gente que pergunta, cara, eu não sei o que estudar e tal, de tecnologia. E aí uma das primeiras perguntas que eu faço é, você fala inglês? E se o cara fala, não falo,
Cara, é a primeira coisa que você tem que fazer. Eu sempre incentivo muito isso, porque pra mim o inglês ele é E a experiência ele é mais de morar importante fora, muitas vezes. cara, essas coisas todas. que trouxe uma bagagem de soft skills, de repente, isso né? aí. Não, e hoje, assim, o profissional de tecnologia, né, ele precisa. Então, assim, nas entrevistas, fala, qual que é o seu nível do inglês? Inglês técnico. O inglês técnico... O inglês técnico é uma grande enganação, na verdade, né? Vamos falar. Você já deve ter ouvido muito... Não, leitura avançada. Leitura avançada. O que é isso, cara? Ai, meu Deus. Pois é. Então, assim, eu fui, então, com... A gente vai ter muito one-way papo ticket. legal com a Ju sobre esse tipo de coisa. Vai ter, cara. Não, só abrindo um parênteses esse negócio de inglês. Bom, assim, a BR Link, a minha empresa, né, que eu fundei, foi adquirida pela Ingra. E a gente percebe que é um grupo multinacional. E a gente percebe o quanto o inglês é limitador. Sim. Né? E você também passa por isso, né, Thiagão? Se eu não falasse inglês e você não falasse inglês, a gente não tinha feito deals com a Logicalis e com a Ingram, por exemplo. É verdade. Exatamente. É. Não entendo nada do que estava no contrato de venda lá. Cara, mas você tinha advogados que entendiam, né? Exato. Ainda bem. É. Mas você não ia ter dinheiro, né? Mas é um limitador. E o quanto é um bloqueio psicológico, né? Isso que você falou aí, cara, total. Ontem eu tava conversando com alguém, sempre esse mesmo ponto. Cara, as pessoas, elas têm que... quando tem alguém falando, eu não consigo começar a falar. Ué. Né? Cara, e é sempre assim. Sim. É sempre esse bloqueio psicológico. Isso é um grande desafio. Eu falo que o meu processo, eu tinha bloqueio. Né? Tá. Então, estudei em tudo quanto é tipo Você de foi escola, sem cultura falar? inglesa. Fui. Caramba. Eu comecei a aprender quando eu percebi que ninguém falava perfeito. É Então, o que eu Solta fazia? e vai, né? Eu não tinha Nem o nada pra nativo, fazer, na verdade, Eu fui né? só como estudante, então chegava tarde, era uma região litorânea. Eu sentava num banco, ou no banco da praia, ou no banco do ponto de ônibus, e encontrava um velhinho, uma velhinha para conversar. É ele. É ele que eu vou testar assim, no meu essa inglês. rua aqui é Cobaia. E eu tentava, porque era ali que eu não tinha vergonha. Claro. Eu falei, Em ninguém Sydney. tá me vendo, as pessoas não me conhecem. Exato. Então, eu procurava isso. Depois de mais ou menos, olha, só para você ter uma ideia, perto de um ano que eu comecei a me sentir confiante. Porque até lá fora, aqui nós temos no nosso português, a gente aprende português Sim. na Na escola. escola. Por exemplo, lá na Austrália, não. Não tem australiano, não tem... Não tem o inglês, né? Então, eu comecei, mesmo os nativos, às vezes eles iam escrever alguma coisa, me perguntavam como é que soletrava. Eu falei, opa, Caramba. eu acho que eu... Se eles também podem errar, Eu né? gosto. Se Lógico. eles estão me perguntando, acho que eu E sei a gente uma não coisa fala. mais que eles. Então, eu fui ganhando confiança só depois que Que legal. eu comecei a perder vergonha mesmo, quando eu falei, poxa, eu acho que dá para errar, tem margem Claro. para erro. E você começou trampando no que lá? Porque você começou a fazer, você foi fazer o tecnológico de marketing, mas imagino que teve que trabalhar ali também, né? Então, eu fui sozinha, mas eu tenho minha irmã lá, vocês vão cortar essa tosse. Nossa, Não, mas foi ótimo. Não, essa mas tosse. foi ótimo. Essa tosse deu um tchan. Talvez não. Eu faço piores. Boa. Não, no áudio. ao vivo, né? Olha, a galera que tá ouvindo pelo Spotify, ajuda uma tosse, provavelmente foi cortada, mas no vídeo eu acho que ok. Tosse de novo, Ju, pra eles ouvirem como foi. Brincadeira. Não, coitada, Não. sacanagem, por favor. Desculpa, segue. Ju, cara. Eu tenho uma irmã que mora lá. Ela mora hoje na Tasmânia. Mais velha que você. Mais velha, 10 anos mais velha. Gente, eu Caramba, conheço alguém que Tasmânia. mora na Tasmânia. Eu gente. conheci Tasmânia. uma Eu pessoa da conheço também. Tasmânia Ela mora também. lá. Só que ela morava em Sydney, né? Pra onde eu fui. Então eu Sim. tinha ela lá. Só que minha irmã nunca me deu. Nunca me deu. Ela sempre foi fluente e tudo mais. Ela me jogava e falava, tá. vai. Se vira. Ela dava um empurrãozinho assim, ó, vai. Então né? ela falou assim: olha, deu um mês que eu tava lá. Ela falou assim: olha, você precisa arrumar Se um virar, emprego. né? Você precisa arrumar um emprego. Eu falei Pagar assim, suas nossa, contas. é mesmo. É, vou né? precisar Nossa, de onde vem o lavar dinheiro, minha né? roupa e tal, enfim. E aí ela falou assim, olha, aqui tem essa rua, aqui tem um monte de restaurante. Você pode, vou te falar o que você vai dizer para as pessoas, né, para os donos, e aí você vai e você fala isso e vendo o que dá. Então eu cheguei na rua ali, em Harvard, que eu me lembro, e eu fui parando, e eu gravei, né, hi, I'm looking for a job, do you have an application form to fill? Mas você Era só sabia falar isso? Só. Se o cara perguntasse, tipo, qualquer outra coisa... Não, só sabia Ô, falar Ju, isso. melhorou, Boa. tá? Você Escuta. melhorou bem. Cara, seu inglês tá perfeito. Perfeito. Não, e beleza. Eu não vou nem repetir Eu o que fui você falou. indo. Aí no dia Exatamente. seguinte, eu tô em casa, toco o telefone. Ela atende lá o telefone. Fui pegar o telefone. Nossa, falou alguma coisa, eu não entendi nada. Sensacional. É Eu muito desliguei bom. o telefone e ela falou assim, mas o que você entendeu? Eu falei, eu não sei, tinha um sotaque muito forte e tal. Ela falou assim, mas o que ele falou? Alguma palavra? Eu falei assim, black pants, white shirt. Aí ela falou assim,
É É de uniforme. garçonete. É garçonete, uniforme, cara. Garçonete. Black pants, white shirt. Garçonete. Agora a gente precisa descobrir qual que foi o restaurante. Cara, que história, velho. Aí, beleza. Eu falei assim, bom, o que eu faço? Eu vou na mesma rua que eu fui. E aí E vou de calça preta e blusa camiseta, branca, camiseta camiseta branca. E eu pergunto, você me ligou? Sensacional. Muito bom, cara. Olha o nível. Muito bom. Não, olha o mas, nível. cara, Qual foi? Foi o 10º ou foi o primeiro que você conseguiu? Foi o primeiro. Que Cara, sorte, que Foi sorte. um restaurante indiano. Né? E o dono era indiano. Não, super indiano. Eu ficava com incensinho assim. Cara, no- a comida era indiana. Não, você a acredita? comida é ok, mas, cara, sei lá. Aí Você eu tá no Brasil, um cheguei. restaurante mexicano, vocês é um brasileiro, dono, né? Né? Did you call me? Aí ele falou assim... Ah, yes! Ele Aí nem eu falei assim, lembrava, né? Ufa, é aqui. Aí ele falou, você pode pôr as suas coisas ali, apontou e tal. Ele falou, esse é o menu. Na hora que eu olhei o menu, chicken tikka masala, butter chicken, nananana. Meu Deus do céu. Eu falei, eu não sei nem Eu falar achei que inglês, só ia quanto aprender mais inglês, né? indiano. Caraca, meu. Fui, mas eu fui lá. E, enfim, dá pra gente, Cara, dá pra gente estender Não, mas, essa Ju, conversa peraí. aqui. Meu Todo Deus. mundo reclama de falar inglês com indiano. Então, Você já foi no modo hard direto. Total. e eu ainda Fez uma ia- imersão. É. Eu precisava entender o que os clientes Estavam pedindo. Porque estavam devia ter muito cliente pedindo, porque indiano, imagina, né? eu chego com uma comida, Ixi, cara. né, errada e tal. E o seu papel era ir na mesa retirar o pedido. Retirar o pedido. Você tinha que fazer isso também, sem Sim, entender é nada. garçonete Sem entender Não, nada. gente, na boa, eu já admiro sua coragem Você de levou chegada. levou muito prato errado? Não, mas escuta essa. Até que não, sabe por quê? Eu descobri que tinha um númerozinho na lateral. Ah, boa, ela vai ver o número. garota. What Então, number na hora do que you a pessoa want? falava, eu falava assim, which number? Ah, boa, a pessoa boa, falava boa. assim, 23, oh, great. Ah, great. Aí eu Muito ia na bom. cozinha e falava, 23. Aí, beleza. Só que eles pagavam... O bom é que você aprendeu os números rápido, né? Ela numerais, ela aprendeu. Números Os numerais rapidinho. eu aprendi num dia. Só que daí eram $10 a hora. Né? Então eu cheguei em Tá. casa à noite e minha irmã falou, e aí? Eu falei, poxa, foi legal, assim. Foi Mas desculpa, você achou desafiador. pouco? Era pouco? Minha irmã falou assim, olha, esse valor é de kitchen hand, não é de waitress. Você vai lá e você fala que você... Falei, gente, mas eu tô aprendendo a falar copo, garfo. Sim. Ele tá me dando uma oportunidade. Tá? Ela Sim. falou, Ju, não tá certo. Vai lá. Aí você já pediu um aumento pro cara. Eu fui... No segundo dia? Não tive coragem. Ia ser muito legal, olha. Eu terceiro porque minha irmã é brava. Você ficou com mais Então, medo ou- da sua irmã do que do Ou dono eu- indiano. ou- Ah, mas é bom. né? Tá certo. Ou eu ficava com medo dela ou dele. E aí eu falei, olha, não tá e tal. Tem um outro restaurante ali que eles pagam $100 a noite. Ele falou, vai lá. Sensacional. Não, gente, isso aqui é uma aula. Muito Isso aqui- bom, muito isso aqui- bom. Isso aqui é uma aula lá. para qualquer pessoa saber como é que você pede o Exatamente. aumento, Isso. cara. É isso. Aí eu fui lá no restaurante italiano, que é Mamma Mia. Eu falei, Juliana, vem aqui, é emprego, trabalho, vem aqui, faz. E eu comecei a... Ah, Aí você mudou, você foi pro trabalhar na italiano. pizzaria. Fui Que pro legal. Mas e italiano. aí, você ganhava assim a hora E mesmo? teve um dia Não, que o sem indiano a noite, foi sem a lá. Ah, sim, à noite. E o indiano foi lá um dia pra jantar. Eu fiz questão de Servir servir ele. ele. Caramba. Fiz questão de servir ele. Ju, Você ficou você é nessa super disposta, assim, atirada pra fazer as coisas, né? Isso é uma característica que você sempre teve, assim, de, meu, eu vou quebrar a cara aí, não acho. importa. Eu acho que um pouco vem da minha mãe, assim, de muito... De criação de mesmo. serviço, assim, e aprendizado também. Sim. Não, mas não de serviço, imagina. Mas vocês- hoje, eu falo assim, às vezes eu falo, Juliana, calma. Sabe? Porque a gente também não... Eu brinco, né? A mulher é super-heroína, né? A mulher moderna, que executiva, empreendedora. Tenho que ser. Não tenho que ser. Ah, Hoje Ju, eu já... Mas é da idade também. Não Maturidade, né? A Maturidade. tempestividade que a gente tem quando a gente tem entre 18 e... Eu vou te falar até de 18 e 28, 29 anos. A gente não mede consequência. Eu sinto isso todo dia, Gui. Ah, mas, eu cara, percebo, ó... eu percebo. É que você é um idoso adulto que é com a cabeça jovem. Mas a gente não pensa muito nem em consequência, né, nessas épocas, né? Eu não sei se você Exatamente. ficou avaliando o risco. Ah, e se eu for pra Austrália, se vai ser bom pra mim ou não? Você não fez nada disso, né? Você foi, né? Imagino. O que pode acontecer, né? Qual que é o risco? Voltar, O risco é voltar Voltar. ao idioma. O Perfeito. risco é eu trabalhar. Eu aprendi pra caramba trabalhando na área de hospitality, né? Sim. De hotelaria, Servindo e porque tal. e eu falo assim, hoje para as equipes, né, que passaram por mim, eu falo, uma vez eu estava num restaurante, comecei a trabalhar num café, né, pertinho de casa lá na Austrália, e aí o gerente falou assim, olha, é o seguinte, aqui as pessoas chegam com fome, então quando elas sentarem na mesa, você escuta o que elas
Né? Provavelmente elas vão estar mal-humoradas, Sim. elas vão estar, né? A gente não sabe da onde. Quando elas sentarem na mesa, você nunca diga não. Tá? Você vem aqui para dentro e a gente vê o que faz. Tá. Né? E aquilo para mim foi assim, olha, o cliente vem, ele vai sentar e aí você entrega o que ele pede. Para mim aquilo ali foi tão simples, mas que eu carrego. Então hoje até meu olhar com o cliente, eu falo, gente, o cliente Foi por isso que você aceitou não é vir no cliente, podcast? é Você não quis dizer não pra mim? Ó, Você tá Eu não vou criar polêmica aqui, eu não quero atrapalhar a relação Agora de tá vocês tudo explicado, tá tudo profissional. explicado. né? Mas, Ju, nessa época você ficou, então, 6 anos na Austrália. Restaurante, café, hotel. Que mais? Clube. 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 Tipo clube de golfe, assim? Tipo clube de bocha. De bocha? Nossa. Qual que era a idade média do... Era. O meu dos clientes? bote fora do Brasil, Estados Unidos pega pra caramba bote, cara. É Lá jovem. Não, meu rugby, avô também cricket. gosta, cara. Rugby também, verdade. Meu Mas avô, ali a era rugby. de bocha, em Brookvale. O Vocês estão me fazendo voltar a minha o memória. bocha, cara, Passado. ele é um antecessor do curling, né? Do curling. É, o curling da Mas vassourinha e Mas tal. é antecessor mesmo? Eu não sei. Quem que veio primeiro? É, cara, eu fiquei imaginando o cara jogar um negócio... pode ser que veio primeiro do gelo, né? Voltando ao conteúdo, Não, beleza. Vamos puxar do curling pra bote. Não, mas é que eu fiquei bem Não, curioso, foi. Sabe quando a gente combinou no começo como é que ia ser? Como é que ia ser que eu falei? Eu vou te fazer perguntas e eu vou tentar fazer com que você conclua as respostas. Tá. Essa é a minha tentativa. Eu vou falhar, mas Tá nós bom. vamos tentando. Porque a Nós missão vamos minha e do tentando. Rafa é atrapalhar, É. entendeu? É só isso. É. Mas eu não vou falar por causa dos problemas, porque pode ser em público, né? Assim, eu não vou falar Não, que pode você falar, tem cara. TDAH, Eu tenho um porque é ruim. TDAHzinho, né? É Tranquilo. ruim. Não, tranquilo. Mas, brincadeira, Ju, você Então. trabalhava e já estudava fazer o tecnólogo. Estudava, fazia Tipo, de tecnólogo. manhã, trabalhava e Isso, estudava à noite. Isso, virava. Estudava à noite. Ainda teve um período que eu consegui um visto, que era um visto novo de Working Holiday. Daí eu tive que parar de estudar, fiquei só trabalhando. Eu trabalhava de manhã, tarde e noite. Caramba. Falei, eu vou ganhar dinheiro. Sim. E ganhou? Ganhei. Ganhou, que valeu a beleza. pena financeiramente também? Valeu a pena. Ai, que bom, porque não é fácil também não, né? Porque não é óbvio, né? Que na época, que ano que era isso, Ju? Ah, faz tempo. Faz tempo. Cara, você vai revelar a idade da Ju, Não, você ficar não fazendo é. perguntas Complicado. muito fechadas. Minha relação Ela já com- falou que foi pra lá com 19. A relação- Ela ficou 6 a anos. Se relação ela que eu vou falar a fazer é com data... dólar. Aí a pessoa vai ter que ir no banco, site do Banco Central pra ver a taxa do dólar. O câmbio, né? A taxa do câmbio, mas não era o dólar que é hoje, né? Não. Porque é isso que eu Não, e falo eu- assim de ganhar dinheiro, né? Porque hoje em dia, É. o 10 dólares a hora é uma grana. Pra você É. trazer de volta. Pra O você trazer de australiano volta. né? O Vale um australiano pouco menos, com Vale um certeza. pouco menos. Mas. Mas deu pra fazer uma grana e tal. E... A média que eu fazia era 20, 25 a hora de legal. dólares. Poxa. E sempre com serviço lá. Sempre Ou com você já serviço. começou numa jornada de headhunting já lá? Não, ou não. voltou pra cá pra começar? Não. Aí depois do marketing, eu tinha que me ingressar. Fiquei um ano trabalhando e eu queria fazer alguma coisa. Enfim, eu sou também ativa, né? Super. E aí eu fui Acho que é por isso que a gente se fazer dá bem, viu, Ju? commercial cookery, porque eu adoro cozinhar. Commercial? Cookery, que é A cookery. como gastronomia. Sim, gastronomia. Tá? Então eu fiz por durante um ano. E para mim sempre foi. Então aí eu comecei a trabalhar em outras áreas do restaurante, né? Você Sempre focou em estagiário e hospitality tudo mais. mesmo ali, como você falou, né? Uma coisa mais de para atendimento. estrangeiro é o mais perto. E, na verdade, esses trabalhos, inclusive, às vezes, eles são melhores remunerados Sim. que um trabalho no escritório e tudo mais. Porque o cara não quer fazer, né? O local ali, o nativo. né? Tem Muitas pouca vezes. mão de obra, né? Imagino eu. Mas eu local. sempre tive essa inquietude, assim, tipo, o que eu vou ser, né? E acho que muito dessa mentalidade que a gente estava falando, tipo, o que eu vou... Qual que vai ser a minha profissão, né? E ao longo desse período, e trabalhando como headhunter também, para mim, eu totalmente ressignifiquei o que é emprego, trabalho, o que é aprendizado, o que é... Na Que verdade, legal. é tudo a mesma coisa, né? Então, hoje eu falo, não é uma carreira ou outra, né? É muito as habilidades que você vai adquirindo, os aprendizados o E. que vocês vão seguindo e os desafios que você vai enfrentando. Então, é possível você trilhar diferentes caminhos. E o meu, por exemplo, eu estudei marketing, que eu sempre curti marketing. Eu gostava, né, do pessoal que ia para a faculdade com mochilinha nas costas, era o pessoal criativo. Você se né? via neles ali, né? O lifestyle do marqueteiro, né? Eu via naquela época. Entendi. E aí eu gosto de cozinhar, então fui lá, estudei cozinhar e aí eu retornei para o Brasil. Depois de 6 anos, tentando visto. E por que você mas retornou assim, só pra... Por quê? Eu retornei porque a minha irmã teve filhos lá.
E aí eu comecei a refletir um pouco nisso, nos gêmeos, né? Então, na hora de estar longe da família aqui. Sim. Eu sempre fui bastante desapegada, até porque a nossa relação com a família sempre foi muito boa, mesmo à distância, né? Sempre me senti suprida nesse sentido. Mas eu comecei a observar alguns pontos, eu falei, não. E eu estava tentando visto também, estava um pouco cansada. Eu falei, eu sou estrangeira, ponto. Apesar de eu ter... Isso não vai mudar. Isso não vai mudar, né? O pai e a mãe ali, né? Enfim, aí teve alguns episódios que aconteceram aqui no Brasil. Eu falei, volto pro Brasil, qualquer coisa eu volto pra Austrália. A Austrália tá aqui. E aí eu retornei, e sempre nessa inquietude, né? Profissionalmente, o que fazer, né? Ainda assim. E aí eu tenho uma irmã que trabalha, né? Como Red Hunter também. Então ela foi a minha sponsor, minha mentora, né? Eu falei, Mari, eu gosto de pessoas, lidar com pessoas, e eu gosto de negócios. E como é que os negócios funcionam? Através de pessoas. Ela falou, isso é RH. Falei, bom, verdade. Isso é RH. Faz sentido. Então aí eu comecei, isso começou a despertar em mim. Então aí eu falei, bom, vou fazer uma faculdade aqui, né? Porque aqui no Brasil, e aí meu diploma lá de fora da instituição, apesar de ser uma instituição renomada lá na Austrália, eu não conseguiria fazer a equivalência, né? Aqui. Falei, bom, vou fazer uma faculdade. E aí, na dúvida de psicologia e administração, fui para administração, com medo, né? Mas você foi inteligente. Decisão sábia, porque você pode... É mais amplo, mais né? facilmente do que psicóloga, né? Não, com certeza. E então, eu comecei a fazer algumas traduções. Mas só um comentário aqui. As duas te levariam, talvez, para o mesmo ponto, né? Para pensar nisso. Porque, às vezes, a decisão do adolescente, quando tá ali escolhendo a faculdade, né? Putz, se eu tomar um caminho, minha vida vai ser completamente diferente, né? Às vezes não, né? Se você tivesse feito a psicologia, você podia estar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo agora, certo? Ou a gente Alguns podia estar falando com uma conhecimentos psicóloga diferentes. aqui, né? Que é terapeuta só. Cara, tem muita gente, Mas tem eu muito falo psicólogo trabalhando com pessoas. Verdade. E, aliás, precisa de mais disso. Na Cúmulos, eu acho que assim, do time de gente gestão, né? A gente não chama mais RH lá. Quando fala RH, eu tomo na cabeça. Cara, eu acho que, sei lá, de 6 pessoas, 3 devem ser psicólogos. É isso aí. Eu acho que todo mundo precisa entender um pouco da mente humana, né? A começar de si. Sim. Né? Então, eu falo que eu sou entusiasta da psicologia e não estudei, né? Não tenho diploma, né? Mas isso cada vez mais está claro para as pessoas que não é um diploma e é muito da tua vivência. E justamente isso, eu sempre trabalhei com muitas psicólogas. Né? Então, o Red Hunter, né? Ainda tinha, eu até em alguns momentos sentia um pouco de preconceito, porque eu não era, né? Então, porque fazer aqueles relatórios, né, técnicos comportamentais, onde você aprofunda em alguns pontos ali, né, do mais perfil, técnicos, mais né? técnicos, né? Mas eu nunca tive muito essa pegada, porque eu sempre tive assim, poxa, a psicologia, o ser humano, né, a gente não tem uma exatidão, né? A gente não tem. Então, como Red Hunter, você precisa ser muito exato. Tem perfil ou não tem? Perfeito. A partir do momento que eu estou indicando para um cliente, eu não posso indicar assim, mas assim, assim, assim. Não. É um processo pragmático, né? Sim. Não é binário, mas é pragmático, né? Então, dá para discutir aqui sobre isso. Mas eu acho que o equilíbrio é o ideal. É o ideal. Né? O equilíbrio é sempre o ideal. Então, minha irmã acabou falando, olha, Ju, RH, né? E ela é psicóloga, era na época já. Então, eu comecei a fazer algumas traduções pros Headhunters de relatório técnico comportamental. Olha. E aí, nesses processos de tradução, eu interagia com os Headhunters da consultoria. E porque tradução não é o pé da letra, ainda mais quando a gente está descrevendo pessoas. Claro. E tem uma responsabilidade ali que quem vai receber na outra ponta é um executivo, é um líder ali na empresa do outro lado. Então, para mim, era muito importante eu entender exatamente o que o Headhunter estava querendo transmitir. Só um parênteses. Você foi trabalhar numa consultoria, já cursando RH, para fazer tradução desses relatórios, porque você falava bem inglês. Porque eu falava bem inglês, mas eu não estava oficialmente nessa consultoria. Ah, tá. Você prestava prestava um serviço para eles. E eu comecei a interagir com o CEO até o momento que ele falou, quero você full time aqui. Legal. Né? E aí ele me chamou e me jogou ali para recrutar mesmo e tudo mais. Para fazer de ponta a ponta. E eu tinha minha irmã como sponsor, ela trabalhava lá. Que legal. Que legal. Nessa mentora, consultoria. enfim. Então,
eu falo até hoje pra ela, eu falo, devo, assim, muito a ela, assim, porque ela foi a pessoa que é tão legal, né? Quando você Claro. tá passando por momentos assim e, pô, tem uma pessoa que fala, não, vou pegar na tua mão e a Uma gente referência ali, Uma né? referência. Muito legal. É. Ju, numa conversa curta que a gente teve até agora, já deu pra ver que você é uma pessoa muito conectada à família, né? Você falou muito da sua mãe, do apoio que ela te deu quando você foi pra Austrália, da sua irmã na Austrália que te apoiou, Né? da sua irmã aqui que te ajudou no Red Hunting. Parece que família pra você é um pilar importante Sem dessa estrutura dúvida, toda que você sem tem dúvida. na Acho que é a vida, base né? de tudo, né? Família. Sempre te Legal. apoiaram. Sempre Nas me idas e apoiaram. vindas, de Austrália Sempre. pra lá, pra cá, mudança de carreira. Sempre, sempre. Que legal. Eu pergunto porque não é tão fácil, né? A gente ouve muito caso que, meu, família acaba meio que tentando moldar a pessoa, os filhos, conforme eles querem, né? Não, e eu é tive... muito legal ver esses exemplos assim. Mesmo lá na Austrália, a minha mãe e meus pais sempre respeitaram muito, porque estava perto de eu terminar meu visto, e aí eu falava assim, eu vou renovar. Aí minha mãe falava assim, vai mesmo? Eu falava, vai. Ela nunca falava assim, volta. Ela não falava. Ela falava assim, mas o que vai ter, né? O que você vai fazer? Eu falei, não sei, mãe, meu tempo não acabou aqui. Legal. Então eu tinha essa... minha mãe sempre respeitou isso. Enquanto eu tinha pessoas que estavam lá, falava assim, meu pai mandou voltar. Caramba. Né? Eu vou ter que voltar. Eu queria ficar, mas meu pai mandou voltar. Então, uma coisa que eu admiro muito nos meus pais, assim, que eles respeitavam o meu processo. Dava essa liberdade pra você escolher, né? E eu acho que a base é a confiança, né? Com certeza. Então, eu acho que, de certa forma, minha mãe falou assim, ó, confio em você. Essa não é uma variável, né? Eu confio em você. Então, eu devolvi isso para ela. Claro. Né? Então, eu devolvo isso para ela. Falei, né? Sim, a gente sim. precisa ter isso como premissa, senão não... Mas senão não dá certo, Não né? dá Você certo, falou a né? palavra perfeita, é confiança, que não é fácil, né? Pra gente que é pai aqui. E o pai não é fácil, é fácil a gente ver, a gente quer exercitar, mas a prática ela não é fácil. Por isso que eu admiro quem fez. Não é? A gente aprende muito com quem fez, né? Não Admira é? demais, muito, E o pai muitas vezes tem uma visão mais protetora das coisas. Não é que o pai não quer que alguém faça. É medo, Isso. cara. Mas Olá. esses dias uma pessoa me perguntou lá no Instagram, né, para eu falar sobre empreendedorismo e essa dificuldade muitas das famílias de não incentivar o empreendedorismo. E aí eu falei, cara, seu pai ou sua mãe ou seu marido, quem quer que seja, não incentiva, porque eles têm medo, eles não querem que você sofra, eles não querem que você falhe, Se frustre, né? se frustre, entendeu? Então, a gente é meio que educado a um modelo que os nossos pais tradicionalmente seguem, e se você quer sair desse modelo, eles acreditam que você vai se dar mal, que você vai quebrar a cara. Então é meio essa visão protetora, não é nem porque o pai é mau ou a mãe, né, não quer dar Exato. Eu acho que liberdade. é muito geracional. É né, muito de geracional. mentalidade, você já Acho que seus nasceu pais mais tinham uma conectado, né, Isso, é com isso a aí. tecnologia e tudo mais, e até trilha a isso. carreira. E eu acho que tem o nosso sistema também, né, que ele não incentiva. Acho que as coisas têm mudado, mas a gente... o Brasil, né, vou falar só do Brasil, porque... É onde a gente tá aqui, Onde a né? gente está aqui. Existe todo um sistema, né? Um Sim. sistema educacional, um sistema de trabalho, um sistema de, né, O que a gente tava falando imposto e antes, tudo né? mais, que fala assim, pô, se você for pro empreendedorismo, cara, é muito arriscado. Vai ter dia que você não vai entrar receita. Vai ter dia que você... Como é que você vai pagar a tua conta mensal? Sim. Né? Você tem 2 irmãs, que a gente já entendeu. São 3 irmãs ou tem mais irmãos? Somos em 4. Irmãs, todas mulheres? Irmãs? Cara, Meu isso é um Deus. desafio também, É um desafio, né? Eu acho que se você tivesse irmãos homens, talvez a percepção fosse um pouco diferente de cuidado. Porque é um desafio, 4 né? mulheres. 4 mulheres, cara. meu Teu pai, pai é um não é? guerreiro. Já tem, porque tem uma crédito preocupação já, só de- natural, Não, né? ele não tem mais o que ele... Não, e meu Só pai- por isso já admiro ele. Meu pai trabalhou no futebol por muitos anos. Meu avô, que legal. família Ele era que- médico, ortopedista de Como você hospital. sabe ortopedia? Porque você Porque você falou. que ele trabalhava... ortopedia? É verdade. Então, ele é ortopedista e... Então, eu sempre falo pro meu pai, eu sou caçula, eu sou mais nova. Eu falava, você queria um menino, né? Tá. E ele É por isso fala que que você não. foi com 19 pra E ele Austrália. fala que A não. tua irmã deveria ter ido com os 32. Ele A primeira nega... irmã, a primeira irmã tá Meu primeira pai irmã, você falou. nega, toda vez ele não titubeia. Ele fala, não, eu não... O que viesse estava bom e tal. Né? Entendi. Ele tava na esperança ali final de ser um menino. Não, Eu acho, isso não é verdade. Eu acho fofo, só não acho que é fácil. Mas só a gente voltando, inclusive o Rafa falou isso em um outro episódio, né? Que no meu caso, por exemplo, meu pai ele era empreendedor. Meu pai foi empreendedor, né? O meu pai também. Meu pai é falecido, mas meu pai foi empreendedor. O pai do Rafa legal. também, né? Então, Vocês tiveram essa referência. exato, isso que eu ia falar. Eu acho que as Você se referências também acostuma com a ideia influenciam. melhor. Pra caramba. Né? Eu já vi meu pai de 88, né? De ter muita coisa e quebrar, por exemplo, né? E se reerguer e reconstruir. É. E eu acho que isso faz com que o nosso apetite a risco seja um pouquinho maior do que a média das Eu pessoas. acho interessante, eu nunca falei isso, mas assim, o meu pai também foi empreendedor. E nunca deu certo.
E eu cresci ouvindo isso. E isso traumatizou. Isso Eu te cresci traumatizou. ouvindo que empreender nesse país é loucura, porque dá errado. É, não porque deixa as de pessoas- estar verdade. Mas, Não cara, deixa de mas ser Não deixa de ser mentira, mas assim, sabe quando você cresce... não deixa de ser verdade, pô. Meu, eu vi aquela frustração dele, eu vi o sofrimento dele. Eu cresci falando assim, eu não vou fazer isso que meu pai fez, não, já tem que dar errado. Eu nunca tentei. Eu nunca Mas tive posso te esse falar uma sentido de coisa, assim? empreender. Mas você tem características empreendedoras bem, Não, eu acho bem enraizadas. Eu assim. acho que sim, mas muito mais pelo ecossistema que eu vivo. Tá. Eu acho que eu acabo carregando com quem eu convivo. Eu acho que o Gui mudou muito nos características. últimos Eu anos. mudei bastante, eu mudei bastante. pode ser. Eu acho que você convive, você acaba se tornando um pouco parecido com as pessoas que você convive. É verdade. Né? Eu acho que é um pouco por isso, mas é o que você falou, já é referência. A gente tem uma referência, você acaba perseguindo ela, né? Em casa não tinha. Isso Ô, é Ju, bem mas legal. tem um lance. Pai médico que é filho médico, né? Tem alguma das suas irmãs que é historicamente, médica? seu pai não. Não, é outra coisa, porque assim... A sua mãe é da área da saúde também? Também, fonoaudióloga. A minha irmã é Caramba. dentista, a outra também é psicóloga. Então, assim, Ah, então já eu sempre tinha admirei dado muito cheque. a medicina. Já tinha dado cheque. Abriu a cota com as mais velhas. Já deu voto. Beleza, agora você faz o que você quiser, Ju. É outra coisa que meu pai sempre respeitou muito também, essa questão de Carreira. interferir né, na profissão. Mas hoje eu vejo que ele tentou de algumas maneiras. Eu sempre fui muito curiosa, interessada. Então, eu comecei a trabalhar cedo como secretária dele. Então, entrava casos, eu limpava lá a sala de gesso, perguntava, mas o que tem? Então, eu era muito curiosa pelos processos e tudo mais, até auxiliei ele durante algumas cirurgias, né, como auxiliadora. E eu tenho minha irmã também, que trabalhou bastante tempo com ele. Então, eu sempre gostei. Mas é uma profissão incrível, né? Mas você sabe que... Não, é incrível. Incrível, incrível. Eu hoje, se eu fosse escolher uma outra profissão, do zero, eu ia ser médico. Cara, eu achei que você ia ser professor de yoga. possível. Não, eu acho que é uma profissão incrível. Assim, possível. todas as profissões são incríveis, né? Vamos colocar Sim, assim, claro. mas me fascina. Então eu acho que essa coisa que eu comentei de que o pai quer o filho é médica, mas eu acho que o filho, admirando a profissão do pai ou da mãe, Exato. também. O lance vai das querer. referências que a gente falou agora, né? Então, e eu assim, você entrar num centro cirúrgico, numa sala cirúrgica, você vê o paciente ali nervoso, tremendo, termina uma cirurgia, ele fala, obrigado, doutor, ele sai assim, pra mim Recompensador, aquilo né? ali, eu falei, nossa, gente, que profissão. Eu falo pro meu pai até hoje, eu falo, gente, olha, Seu pai eu atua ainda não me ainda? acostumo, eu falo pra ele, atua. Que legal. Eu falo, olha, que profissão nobre mesmo. Né? Eu acho que perdeu-se um pouco disso, inclusive. Eu também falo porque eu acho que agora, inclusive, recente, acho que abriram, né? Tá abrindo mais cursos, mais Sim, universidades, assim. Antigamente... É que eu acho que os exemplos ruins, eles ainda ganham muito em tudo, né? Muita voz. Mas tem médicos, muitos e muitos médicos, assim, incríveis, como o teu pai aí, salvando vidas, ajudando. Nós todos, né? Quantas histórias que nós temos aqui que precisamos da assistência deles. Claro. Mas eu admiro demais, cara. Eu quebrei Minha osso carreira- 3 vezes na vida, cara. Mas é Eu que só não profissão segui do- a área da saúde por uma razão. Porque eu achava que eu não ia aguentar uma aula de anatomia. Eu achava que eu não ia conseguir, cara. Nossa, cara, o que eu mais gostava, minha irmã fez odonto, né? Ela via os livros de anatomia pra casa, o que eu mais gostava de ver coisa aberta. A cirurgia que eu fiz no meu tornozelo com o meu médico ortopedista, eu vi. Eu pedi pra assistir, tudo legal. aberto. Isso aí, assim, essa Não, parte... hoje- Eu não sei, eu acho que todos nós temos um pouquinho de médico, um eu pouquinho de... matei essa dúvida quando nasceu o meu primeiro filho, Você que desmaiou foi na sala. cesárea. Então tava todo mundo preocupado com isso mesmo. Não com a sua esposa, com você, né? Comigo, Você desmaiou, Rafa? mas eles... Não desmaiei, cara. Não, eu filmei, cara, tive zero problema. Sim, Zero problema. Aí depois veio o segundo. Então, eu percebi que... Mas eu acredito também que nada é por acaso na vida e não era, talvez... A gente não ia essa estar aqui, só direção. isso. Né? Pô, cara, a gente ia ter que ter um outro assunto. É um podcast médico. Exato, sobre medicina. Mas, Ju, você tava Mas lá é em... muito interessante essa questão de profissões. Estou vendo você falar no passado, né? É possível você se envolver. Inclusive, possível. hoje... com certeza. Investe em uma Mas, Ju, startup eu não- assim, da não, saúde, eu acho. cara. Ontem mesmo eu mandei uma mensagem para uma startup que forma médicos em sua residência. Então, eles preparam o médico para a residência. Por quê? Porque eu fiquei interessada em conhecer o trabalho deles, porque hoje aí até eu vou dar continuidade na minha história, mas é trabalhar com educação. Eu acredito que a área de saúde e a área da educação é assim... Andam lado a lado ali, né? São importantes, né? As duas são muito meio importantes. que
que base, né, da Base sociedade de para mim. tudo. É, Base com de certeza, tudo. com certeza. Então, o quanto que a gente consegue dar para inovar, tem muita coisa que dá para ser feita, Sim. né? Então, O mato tá alto. Exato. Então, com meu pai, por exemplo, eu tenho um grupo com ele que eu escrevi MedTech. E aí eu só solto ali conteúdos que eu cruzo, porque eu tenho essa curiosidade, Claro. para falar, pai, olha quanto que tá, o que tá acontecendo na ortopedia. Que legal. Olha isso daqui, olha isso. Tipo, Então, evoluções agora meu pai assim no falou, mercado. poxa, eu tô querendo me envolver, quem sabe empreender de alguma maneira. Eu falei, Claro. poxa, imagina transformar meu pai num empreendedor, Poxa, isso é super legal. entendeu? Então eu tô nessa missão, assim, até Que bacana. depois se ele escutar esse podcast. Mas, então eu tenho muito disso, assim, das pessoas, a mentalidade, né? E de você fazer de maneiras... gerar mais valor, assim, né? E fazer de maneiras diferentes, assim. Então, como Red Hunter também, aí, enfim... Aí você só começou a dando carreira sequência. ali, né? Como... Aí eu comecei a carreira ali e já, enfim, abracei o processo de ponta a ponta né, e falando um pouquinho do trabalho do Red Hunter, né, a gente normalmente entende que a empresa precisa, é simples assim, você precisa entender o que a empresa precisa, além, né, de um job description, sua cultura, seus valores, crenças, enfim, como que até a velocidade do negócio, é importante Claro. que você né, visualize ali na frente o que vai acontecer, porque você contrata alguém hoje, às vezes não vai servir para amanhã, recebe um investimento, depois não, né? São velocidades diferentes, então essa percepção do cliente, o que ele está precisando. E aí você vai no mercado e você mapeia o mercado, você aborda pessoas, e aí as pessoas que têm maior potencial, né, maior fit com o que você entendeu que a empresa necessita para aquela função, para aquele momento, né, naquele negócio. Você entrevista e avalia. Né? Carreira assim. técnica, Ju? Era foco em carreira técnica nessa primeira experiência sua? Ou era qualquer tipo de perfil? Qualquer tipo de perfil. A gente fala o Red Hunter generalista, né? Generalista, tá. Então, para mim é super legal, porque, poxa, vem cada coisa e se aprende muito. Te deu bagagem, Na hora que né? você começa a mapear mercado, conversar com pessoas, são novos mundos ali que você vai aprendendo, surgindo e ganhando cor. Segmentos diferentes, Segmentos diferentes. Que legal. Então é muito, muito legal. Ô, Muito Ju, interessante. como é que você aprendeu a ler pessoas? Porque você tem que ler pessoas, né? Você tem pouco tempo. E a gente já percebeu que você fez isso desde o segundo que você entrou naquela porta ali. Exato. E olhou pra Tava A gente gente. já sabe que você não contrataria ninguém daqui. E ela tava no olho dela assim, a vontade de voltar pra trás e sair. Mas por educação do pai dela, ela ficou. É porque ela não sabe falar não, né? Você lembra Exato, disso? cara. Eu Mas espero vamos lá, que Ju. você não seja bom em ler pessoas. Brincadeira. Ju, assim, brincadeiras à parte, assim, mas isso é algo extremamente importante para Total. qualquer líder, Sim. para qualquer pessoa, não é? E eu sei que você sabe fazer isso, porque faz parte do teu trabalho. Você tem pouco tempo, não é? Você fala com Isso aí. muita gente. Não só você, mas enfim, toda a equipe, toda a tua equipe, toda a vida, enfim, isso faz parte. Isso é uma habilidade extremamente útil para qualquer coisa. Pensa, a gente tá falando Mas, do cara, médico agora. a Ju conhece muita gente. Eu Muita imagino, gente. imagino. Conheço. Então, mas enfim. Realmente ela tem essa capacidade, assim, né? De realmente se conectar com e, pessoas e enfim. falar. Sim, enfim, acho que e imagino que seja nato. Que você já tenha, digamos assim, essa predisposição. Mas você desenvolveu isso, seguramente. Total. E isso, por que a gente está falando isso? Porque qualquer pessoa que está ouvindo a gente, essa é uma ferramenta extremamente útil. A gente está falando do médico, quando entra o paciente, se ele consegue fazer uma boa leitura do paciente, né? Não só no que ele diz, mas na sua expressão corporal, na maneira como ele se organiza as ideias, enfim, nas perguntas certas, porque uma boa questão da gente fazer uma boa leitura das pessoas é saber fazer perguntas Exato. adequadas. Como é que você desenvolveu isso? Né? Boa pergunta, hein? Eu falei que a minha irmã foi minha mentora, e a minha irmã, ela é a melhor Red Hunter que eu conheço. Ela atua porque Como é o nome dela, Ju? ela Fala o tem nome uma- dela, porque a ela gente tem que tem uma- homenageá-la. Ela tem algo que eu não vou ajudar para falar aqui, mas ela tem uma intuição, né, inexplicável. A gente fez um trabalho na consultoria na época para decodificar essa intuição, tentar Caramba, decodificar. tentar Mas recriar isso. É um dom mesmo, é uma habilidade que ela tem. Legal. E é importante dizer assim, tem perfis e perfis, né, de pessoas. Então, o Red Hunter normalmente é um trabalho especializado, né? Então, a gente atende média e alta gerência ali.
É diferente você atender posições, né, de nível júnior, pleno, sênior, um executivo, ou alguém, um perfil mais empreendedor, ou o que for. Então, é bem importante entender que quando você entrevista alguém, né, você entender para quê, né, e quem seria a pessoa para você saber lidar. Então, a entrevista ela pode ser mais ou menos técnica, dependendo da posição, mas, sobretudo, para mim, ela parte ali do entendimento então, do cliente, tudo mais. A partir do momento que eu vou no cliente, eu busco representá-lo de fato. Então, até o meu tom de voz, trabalhei para algumas empresas que o candidato nem acreditava que eu não era colaboradora, não representava o meu cliente. E isso é muito bacana, porque legal. eu preciso ser ele naquele momento. Claro. Né? Você está defendendo a cultura, você está defendendo os valores, né? Exatamente. Eu preciso ser ele do lado bom, também nos lados que não são tão positivos ali da companhia. De repente né? o jeitão, né? Aquele jeitão mais... É o jeitão, Eu entendi. Quem tá ouvindo aqui, que tem empresa... Thiago fez uma... Eu fiz um joguinho de corpo, assim, meio truncadão, assim, né? Tem a leitura também do gestor direto, da pessoa, do diretor, ou de quem que é o reporte, né? Porque tem que... Às vezes tem que preparar para um tipo de comportamento de um líder diferente, talvez, de uma liderança mais nova, talvez uma liderança... Não, e não é. Se é um cara focado em meta, você tem que passar esse perfil, você tem que passar esse desejo do cara para quem vai entrevistar, né? Ele é um cara que tem esse drive, mas a companhia justamente contratou ele talvez para ser o xerifão. Para ser o xerifão, mas ele não é. Ou ele... Então... Tem essas variáveis aí que é e se você contrata um xerife, cara, quem tá debaixo dele tem que ser polícia, né, meu? Você concorda? Tem que ser caras que suportam trabalhar com um xerife, porque a gente sabe que não são todos que vão, né, se alinhar ali no comportamento. E é importante a gente trazer isso até no processo seletivo, né, de avaliação para o candidato, nessa transparência, algo que eu acho que é super importante. Então, trazer de fato quem é a empresa, qual que é a sua cultura, o que ela valoriza, mas também, olha, essa área é uma área X. O teu papel ali vai ser desbravar, vai ser mudar a cultura, vai ser... Legal. Né, você vai ter que ser ou não. Ou falar assim, olha, não, a cultura ali, uma empresa de 100 anos, eles estão, né? Então, perceber que você tem um perfil mais inquieto, né? De fazer acontecer e tal. Como é tipo que é pra você, né? Esquece. Então, eu acho que essa questão do situacional é importante na entrevista, mas tem um implícito, né? Tem um implícito e não deixa de ser um risco, né? Porque a gente está conhecendo a pessoa, tem um processo seletivo, a gente pode utilizar ferramentas de avaliação. O implícito não pode se chamar intuição também? Pode. Porque é um pouco, né? É feeling. Não deixa de ser um feeling, né? A gente não, porque não deixa de ser uma atividade subjetiva, né, Ju? Por mais que você crie score, que você crie mecanismos de medir a eficácia do entrevistado... É feeling, é subjetivo, né? A escolha ela é subjetiva. Um pouco contra, assim. Tem muitos assessments, né? Por exemplo, que são, enfim, super validados. Sim, claro. Mas é uma ferramenta de apoio. Né? Então, eu sempre bati um pouco com as áreas de recursos humanos, de gente e tal. Porque, fala algumas dessas aí, Ju. Seguir ao pé da letra. Né? Então, você reprovar um candidato por... É lógico que depende. Tipo um disque da vida, tipo um disque. Faz né? um disque da vida, o disque diz se tem fit ou não tem fit. Uma empresa que, assim, eles seguiam o disque, assim, na risca. Então, não só para atração para recrutamento, mas para desenvolvimento também. Então, o disque era aplicado tempo em tempo. Então, você ia na mesa da pessoa, tinha ali o que ela tinha de entregáveis ali. Eles tinham até objetos na mesa, entendeu? E então era uma discussão que a gente tinha muitas vezes em alguns perfis, alguns a gente conseguia, outros não. Mas dizer, veja só, né? Vamos aplicar de novo? Vamos ver no que dá. Vamos aplicar de novo. Aí aplicava de novo e dava um outro resultado. Falei, interessante. Extremamente situacional. Extremamente situacional, né? Vamos discutir para esse desafio, né? Vamos fazer um comparativo. Então, eu acho super válido a gente utilizar essas ferramentas de apoio. Tem uma agora eu estou tentando lembrar se é do Nubank ou do Google isso. Eu acho que é do Nubank. Eu conversei uma vez com um cara de engenharia e eles tinham uma metodologia lá, enfim, uma rotina que eles faziam de entrevistas, né? E eles tinham um ritual chamado Thumbs Up, que basicamente, assim, todo mundo que participou ali da conversa, aquela entrevista, depois se reuniam numa sala. Sim. E aí, naquele momento, era assim, ó. Todo mundo tem que colocar o Thumbs Up, né? Dedão pra cima, se passou, e dedão pra baixo. E tinha que ser unânime. E o que colocou pra baixo tinha que explicar o porquê. E aí, tinha que ser sempre unânime para contratações. É óbvio que
em tempos de dificuldade, a gente vai falar um pouquinho né, Tá bom. sobre isso, sobre shortage de talentos tech. Talvez eu acho que eles flexibilizaram um pouco mais isso. Mas você acredita que esse tipo de abordagem funciona ou você acha que tem que ser unânime, assim? Porque muitas empresas, pelo menos no passado, fizeram, cara, se alguém falar não, é não, né? Ou você acredita que tem essa subjetividade, muitas vezes, de uma pessoa que, poxa, ou tá se sentindo ameaçada, ou de repente ela, não sei, viu uma coisa diferente dos outros porque não teve a capacidade realmente de olhar o além? Eu acho que tem aquele termo, né, que não é one size fits all. Eu acho que quando a gente fala de pessoas, a gente precisa entender que pessoas são diversas e que a companhia, né, partir de uma premissa, poxa, será que a gente está acertando como companhia? Então, esse tipo de reflexão, né, constante, né, se aquela metodologia ou aquele processo que está definindo quem entra e quem sai, provavelmente se também. está funcionando. Não sei como é que seria um processo de demissão. Aí é todo mundo thumbs down, né? Você não sei, né? Então, você entende? Então, sim, assim, faz sentido. Esse é um negócio meio da Roma antiga, né, cara? É exato, né? Cara, assim. Mas vamos falar. Desculpa, eu atrapalhei. Eu acho que as startups, no geral, né? E, cara, se não estiver enganado, foi no Nubank mesmo. Elas tentaram criar playbooks diferentes, né? Sair do modelo tradicional do mercado. A Amazon tem o Bar Raiser, que é super interessante, né? Sim. Tem o Bar Raiser, onde você tem ali pessoas que não são de gente de gestão, de RH, mas que são executivos que foram selecionados pela empresa para subir a barra da contratação para cada um dos entrevistados. Sim. E quem passa pro processo lá, passa por 6, 7 entrevistas, né? Na época que eu entrei na Microsoft, cara, eu passei por 6 entrevistas. Eu vou te falar, assim... E mesmo assim deixaram você entrar. E deixaram, pra você ver. Você vê, e ainda fiz um teste de inglês na época na Berlitz. Eles faziam, aplicavam, um monte de cara. Foi um mega processo. Não dá pra ser perfeito processo nenhum. Exatamente, Berlitz não é qualquer um. Então, a Microsoft aplicava na Berlitz. Hoje eu já não sei mais. Tá. E só para fechar aqui, para você comentar, eu não sei se você tem visto isso, a minha esposa participou de um processo uma vez. Eu não lembro a empresa, mas a empresa argentina. Argentina? E a posição de... Arcor. Não é de tech. De tech? Não é a Globant. Mercado Livre. Também não. Acho que é Baides Dev. Acabou o país. Acho que é Baides Dev. Mas a Baides Dev é Argentina? É Argentina. A gente vai falar os nomes. Não é bom. Não é bom falar os nomes? Não, cara, os caras não estão patrocinando a gente. Mas se falar mais 3, acabou, né? Mas é verdade. Tá bom. Ô, Baides Dev, patrocina a gente que a gente fala outra coisa. Mas não é uma crítica. Eu acho que fácil. Cara, é o processo dos caras. É o processo, além das milhões de entrevistas, mesmo sendo uma posição de gente de gestão, teve que fazer teste técnico. De tecnologia? De tecnologia. Mas ela é recrutadora? O que ela... Não, é RH generalista, né? Sei. E assim, Mas era uma empresa tech. É uma empresa tech. O ponto é, né? Você vê que cada empresa, complementando o que você trouxe, tem um processo padrão, né? De recrutar pessoas, né? Quando você tem clientes dessa forma, que já tem uma forma aculturada de trazer pessoas, você se adapta aos processos deles? Eu tento entender o que não é negociável para eles, né? Perfeito. Porque tem uma questão de segurança e confiança aí. Então, se é algo que já está implantado na companhia, né? Por que não? Essa grande empresa que utilizava o DISC, a gente aplicava em todos os candidatos, aplicava o DISC. Era premissa para eles, premissa. Então, a gente entregava o material do candidato junto com o resultado do DISC, era o material que a gente entregava. E tá tudo bem, né? Mas é da minha responsabilidade também apontar e dizer assim, olha, aqui eu acho que a gente consegue conversar nesse ponto, né? Então, o trabalho do Red Hunter é fazer um mapeamento de mercado e a gente trazer de forma objetiva um cenário do mercado. Né? Então, tem essa. Dependendo da área, é preciso flexibilizar. Né? Dependendo porque não da tem área, talento suficiente, né? Não tem talento suficiente ou depende do desafio, né? Que a pessoa vai enfrentar. Mas eu acho assim, não tem muito certo, não tem muito errado. Eu acho que o bom senso, e principalmente quando a gente fala de pessoas, ele é muito importante. E eu acho que aí, quando grandes empresas, né, às vezes falham, né, de não estar constantemente questionando o processo. Cara, posso só fazer um parênteses aqui? Isso é muito legal, porque, cara, eu já cansei de ver postagem no LinkedIn, isso geralmente sei lá, cara, geralmente são pessoas que estão ali em vaga de analista, etc., falando mal de ferramentas de recrutamento. Cara, uma em especial... Os ATS, isso. Os ATS.
E assim, Mas, cara, não é a ferramenta, Calma, né, velho? exato, É o isso que eu ia processo da entrar. empresa, né? Cara, esses dias mesmo eu Às falei... vezes as ferramentas também são ruins. Não, tá? mas, cara, mas assim, eu concordo com você. Eu não que- vou entrar no qual ferramenta especificamente, até porque eu acho a fundadora dessa ferramenta animal. Inclusive, eu queria trazer ela aqui um dia no Já sei podcast. quem é. Né? E você conhece ela? Conheço. Então, ótimo, depois a gente se conecta. Mas assim, no fim do dia. Conheço de mercado. Ah, não, sim, claro. Mas aí eu ia perguntar. Eu fui perguntar pro meu time de gente de gestão. Porque a gente já usou essa ferramenta no passado, hoje a gente usa uma outra. Eu falei, galera, por que o pessoal reclama tanto dessa ferramenta? É ruim assim? Porque eu nunca participei, né? Eu já estava empreendendo na época que eles saíram. E aí eles me explicaram, falaram, cara, não é a ferramenta. A ferramenta ela é o meio. O problema é o processo. É o processo que é muito engessado, tem muitas etapas, tem testes de não sei o que, não sei o quê. Difícil de parametrizar. Exato. E aí o que acontece? Aí a experiência do candidato é ruim e ele generaliza e fala essa ferramenta é ruim, mas não é a ferramenta. Né? Você concorda? É isso mesmo? Total. Perfeito. E tem, né, qual que é a função do ATS, né, do Applicant Tracking System, né? Tem várias funcionalidades. Então, tem ATS que funcionam, que eles focam um pouco mais na funcionalidade da gestão do processo, né? Tem ATS que foca na avaliação. Então, você consegue embutir ali alguns assessments, onde de forma automatizada você consegue. Então, assim, eu acho que, e de fato, todos esses ATS, principalmente esses que você comentou, então isso, né, o produto está evoluindo, Claro. e estão adquirindo outras empresas e tudo mais, justamente para trazer Foi o primeiro Foi o brasileiro primeiro, aqui, né? Antes não tinha nada. Não, é que né? já comprou outro, já, cara. Sim, sim. Já tava, então, Pioneiros. pioneiros. E a única experiência que eu tive com eles foi uma experiência de compra. E lá na Cumulus a gente tentou comprar para começar... área de compras. Oi? Área de compras. Eu sei. na verdade, eu fazia tudo, né? E eu fui um dos caras que negociou logo no começo. E eu lembro que quando a gente estava gerando uma média de 3 vagas por mês, eles não quiseram vender. E depois, estudando o conceito de startups, inclusive eu estudei uma metodologia muito legal de vendas para startup, que é da Winning by Design. Inclusive, muito legal estudar essa metodologia deles. Eles já tinham essa maturidade de identificar o cliente, o seu ICP, assim. Então, cara, você não é o meu ICP. Você tem 3 vagas. Cara, você vai... Eu vou ter churn daqui 3 meses. Isso é um tema... Saber dar um não... É mais importante que falar, ó, eu tô vendendo para você. tentar vender para todo mundo. Por causa do churn. Porque depois vai fazer uma análise de cohort, etc. Essas coisas, vai falar, pô, cara, eu tô fechando contratos, mas eu tô perdendo muito cliente. Então, eu comecei a ter admiração por essa empresa nesse momento. Porque eu falei, esses caras sabem o que estão fazendo. Eu não conhecia a ferramenta, são óbvio. pessoas de negócio, né, cara? Mas Não eram pessoas... São pessoas de negócio que sabiam escalar o negócio, Exato. né? Agora, fazer uma pergunta, Ju. Eu acho que a resposta é óbvia, mas eu preciso perguntar isso pra Red Hunter, que eu acho que é importante. Mapear o mercado é o LinkedIn? E só? Não, de forma alguma. Tem busca ativa fora do LinkedIn? Tem que ter, né? Ela tá buscando agora, inclusive. Ela tava ali no seu perfil. Não, eu tenho certeza. Eu fiquei até com receio agora da pergunta que eu fiz, acho que eu já tomei ou não. Não, mas, por exemplo, poxa, eu vi, você postou umas fotos em eventos de vários lugares, né? Desde eventos nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Soft Summit, etc. Esses eventos, eles também são importantes para recrutamento ou para estar próximo dos clientes? Qual que é ou para olhar para as tecnologias, as coisas que estão acontecendo, para entender a tendência também de talentos futuros? Exatamente. São as 3 coisas. 3 coisas. O Red Hunter ele precisa estar muito conectado, né, com as redes. Né? E as redes, obviamente, o LinkedIn é a maior rede profissional, né, que é acessada hoje. Mas existem outras redes. Dependendo da posição que você está trabalhando, você pode até extrair coisa do LinkedIn, mas hoje você vai falar de recrutamento de tech e comunidades. É verdade. Né? As comunidades, enfim, muitas no Slack, Discord. Perfil do Git, né? Perfil do GitHub, também recrutador vai muito para entender como é que, né, o portfólio e tudo mais. Então, tem diferentes formas assim de você avaliar, né? E de você encontrar. Tô rouca. A gente percebeu. Fica tranquila, Ju. Foi muito evento. Muitas festas pós-evento. É, isso aí. Inclusive, o South Summit foi semana passada ou retrasada? Não, faz um mês, né? Faz tempo. Summit eu não fui. Eu não vou falar de tempo porque esse foi. episódio não sei quando Ela que... foi no SXSW. SXSW, é verdade. Só no SXSW. Ah, não sei, cara. Eu tô... Vocês já que eu... foram lá, não? Não, só. Nunca. É só. Nunca fui. Mas eu tenho muita vontade de ir. Mas eu tenho assim, muita Eu vontade. tenho muita vontade de ir. Gostaria. eu honestamente nunca tinha acompanhado com tanta atenção, mas esse ano parece que muito muito mais legal. gente perto do meu círculo foi do Foi, que o normal.
Só você não foi. Mas é igual o Web Summit, cara. FOMO, sabe o FOMO? Fear of Missing Out total. Sim. E todo mundo voltou mexido com SXSW. Sim. Você também Que voltou rolou assim? lá, O que Ju? rolou lá Que de que tão rolou bom lá, assim? Ju? Você voltou assim também, mexida? Não, legal. Meu segundo ano que eu vou. Segundo já. É. Você vai em comitiva também ou você vai carreira solo? Boa pergunta também, porque eu fui sola, não sei o que seria a comitiva, né? Que tem Tipo, uma galera junto, vai um um grupo, grupo assim? junto. Grupos fechados. Eu fui com Busão, um grupo. sabe? Ah, você foi com um grupo. Não, a gente tem um grupo de mulheres, né? Legal. De 240 mulheres ali. Caramba. Mas foram as Na verdade, eu 240? faço parte de 2 grupos de mulheres. Ju, deixa eu fazer uma pergunta antes de você responder isso. A Ju recrutadora levou para várias Jus de vários projetos, de várias coisas que você faz hoje, né? Porque a gente não pode reduzir também a sua vida só o trabalho de recrutadora, embora de headhunter, que é sensacional, como você está falando. Mas conta um pouco sobre esses projetos, porque eu acho que isso também te leva lá ao SGSW, a essas Sim. 240 Não, mulheres e a todo o resto. E a Ju é empreendedora também. Exato. Né? Porque a gente tá falando até agora do hunting, né? Do headhunting, mas... É que é um trabalho de consultoria, mas ele é muito também solo, né? O trabalho do consultor em si. E aí, recente também, que eu cofundei uma startup. Mas para mim, marco assim, da minha história profissional foi quando eu, de fato, eu comentei aqui, não sei se vai passar, eu comentei aqui, um projeto grande, né, para uma empresa coreana, Tá. né, uma empresa com uma cultura peculiar, 30 engenheiros de software para um trabalho de análise de código, né? Então, para quem conhece tecnologia, não é tão comum um engenheiro de software. Engenheiro tem a cabeça de engenharia, né? De construção, de resolver problema, né? Então, eu fui ver esse desafio depois, quando eu comecei a entrevistar, indicar para as posições. Falei, puxa, realmente esse é um desafio. Que Mas bucha que eu me meti. de fazer análise de Exatamente. bug. Mas, enfim, e eu como o trabalho do Headhunter, média e alta gerência, por exemplo, ele é muito relacional, né? Então, as entrevistas também têm um lado bastante de conversa, e aí você vai extraindo da pessoa, entende, né? Enfim, o perfil pessoal dela, um pouco do que vocês estão fazendo aqui. Mas Não. Não. E aí, nisso eu tinha que contratar volume. Eu falei, fui dentro de casa, sentei com o time, eu falei, a gente vai precisar trazer agilidade, então eu separei cada uma numa função, numa atividade, falei, a gente vai girar, você faz isso. E assim, né, vão marcando as entrevistas. As primeiras entrevistas, eu saí da entrevista assim, super emocionada. Porque na época era tudo presencial, lá atrás. E o cliente queria, o teste era escrito na mão. 3 anos atrás. Só. Cara, Parece que faz tanto tempo. Parece, né, cara? O Covid deu Que parece mesmo. Mas para o profissional de tecnologia, né, adotou esse modelo híbrido e esse, né, muito antes do... É verdade. Entendeu? Dependendo Então, da empresa, pra até bem antes, né? Se for uma né? empresa americana, já era... Para a pessoa ir parte no da meu cultura. escritório, fazer um teste na mão. Tinha pessoas que entravam e não conseguiam nem pegar na caneta. Porque só Estranhava digitava. a caneta, só digitava. É na mão? Na mão. Para que a empresa colocava o teste impresso? Para não burlar, Não burlar. certo? Sim. E aí você começa a entender, né? Um pouco Da cultura da ali. cultura e tudo mais. Então, assim, tinha pessoas que falavam assim, olha, não Vou fazer. Caramba. Eu já fiz teste na mão. Fiz Eu nunca. selects na Eu mão. nunca. Eu talvez seria a pessoa que eu não conseguiria pegar a caneta, provavelmente. Mas enfim, e eu saí emocionada porque eram pessoas jovens, né? Sua maioria homens, né? Meninos, assim. Sim. Que conheciam muito do código, sabiam codar de verdade, porque engenharia traz também, né? A formação em engenharia também traz uma bagagem diferenciada para aprendizagem de código, na minha visão. Sim. É verdade. Eu também acho. É mais profundo, assim. A capacidade de resolver problema. problemas. De... Eu gosto de contratar Lógica, engenheiros, por exemplo. inclusive. Assim, acho que Resiliência para ter Nada contra. Mas é que também, vamos lá, só abrindo um parênteses aqui pra gente ser justo, existe um tempo de formação em geral maior Sim, sim. que o profissional que não estudou tanto tempo assim acaba tendo que desenvolver depois da vida prática, da experiência prática. E talvez hoje mudou um pouco assim. Mas você tá certa, Ju. E hoje mudou talvez um pouco porque a gente tem muitas ferramentas, né, disponíveis hoje.
Acho que isso O acelera. aprendizado acadêmico. Não tá o mais próprio limitado low a isso. code, né? Se você, Exato. Né? Assim, hoje você não precisa saber codar ali Sim. o código limpo, se trabalhar o... Sim, você tem Você aceleradores, pode né? escolher por Então, eram jovens, em sua maioria. Isso eu escrevo, inclusive eu publiquei um livro, fui coautora de um livro recente. A gente Qual- quer falar qual do livro, livro? a gente quer falar do livro Fala daqui o a nome pouco. do livro, Ju. Uma sobe e puxa a outra, se chama. Que legal. Mas E eu sobe, conto essa puxa. história que eu tô contando aqui pra vocês. Então, spoiler. Boa. Assim, Já foi publicado, Ju? Já. Já, teve lançamento, Já. inclusive. Tá best-seller em 4 dias. Que legal. Parabéns. Parabéns. Sensacional. Caramba. A união do coletivo. Né? Claro, claro. Que isso. Então eram jovens, e sua maioria que entravam lá, assim, eles só sabiam o que você quer criar, o que né, para fazer. Tipo, dá para fazer, dá pra gente mudar o mundo, sabe? Mas eu enxergava mais isso neles do que eles falavam dessa maneira, né? A maioria deles muito introspectivo, tímido, nem olhava para você. Né? Perfilzão. Ela Tá tá falando falando Só do havia- estereótipo do... Do desenvolvedor, né? Exatamente. Raiz. Exatamente. Então, eu saí muito emocionada porque eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Porque, ao mesmo tempo, eu fazia algumas perguntas com relação ao negócio. Pô, por que você... Né, time, conta do seu time. Ou, você sabe por que você faz o que você faz? E eles falavam assim, não. Então, eu falava assim, poxa, tão jovem, tá com Potencial gigantesco. Não tem um potencial propósito. gigantesco, mas não Não tem uma visão Tem uma mais... inteligência analítica, mas não tem inteligência emocional. Não né? tem relacional, não tem visão de negócio e, de certa forma, não tem muito propósito, né, ali o que ele está fazendo. Então, sim. isso me instigou muito. E, para mim, foi um marco. Foi aí que eu falei, nossa, eu preciso entender mais de tecnologia. Eu preciso conhecer outros perfis, né? Então, abri para engenheiro, depois analistas e cientistas. E fui entendendo isso daí. Foi quando eu conheci inovação. Eu conheci uma pessoa que me evangelizou na inovação. Boa. Ele me Essa é uma boa evangelizou. palavra. E aí eu conheci a inovação. Então, foi aí que eu comecei a falar assim, putz, acho que a gente precisa olhar de forma mais ampla, entender essas correlações, pessoas, empresas, tecnologias. Porque eu, como Red Hunter, primeiro, eu preciso entregar a solução para o meu cliente que está na outra ponta. Já naquela época, eu visualizei uma escassez, né, de mão de obra qualificada, de pessoas Sim. com a competência na tecnologia. E também um chamado, também uma missão assim, minha, assim, pessoal, que é, cara, eu preciso despertar nessas pessoas esse propósito, né? Porque, cara, você tá com a faca e o queijo na mão, mas dependendo do que você fizer, cara, você vai fazer mal para a humanidade. Sim. Você vai, né? Você não vai ser ético, você não vai ser moral, você vai fazer por fazer e E seja não o é que for, para né? isso que a gente está aqui, né? Isso não é o que eu acredito. E a gente pode sim impactar de forma positiva. Então, depois desse projeto, aí já era. Abri várias empresas, olha, fiquei especialista em tecnologia. Que legal. Comecei a ter mais experiência, entender um pouco desse processo e, sobretudo, ainda intrigada. Falei assim, existe uma desconexão, de fato, do mercado, né? Porque você olha quantas pessoas estão se formando. Você olha a alta demanda na outra ponta. A qualidade disso que precisa trazer, né? Quando fala de código, Sim. de fato, a pessoa que coda, né? E, enfim, a demanda Era como se fosse gigantesca. daqui né? para frente só para trás. Então, eu falei assim, eu vou me especializar nisso aqui e eu vou continuar tentando trazer soluções diferentes para os meus clientes. Então, E ganhar dinheiro resolvendo esse problema. e ganhar dinheiro resolvendo esse problema. Que é um problemaço. Ainda é um problema enorme. Não, e Ainda vai é. ser por muito E tempo. com o chat Vai ser por muito GPT tempo. mais difícil ainda, porque agora o cara vai pegar o dev, o cara consegue codar fazendo uma Cara, pergunta, cara. mas aí a Duro saiu, eu acho que semana passada, que os caras de uma empresa aí, talvez seja até da mesma empresa que a gente tava falando aqui, que subiram o código inteiro do produto, você viu isso? Né, pro chat GPT, e aí, ó, vem, galera, não vamos compartilhar, porque tem nos termos de uso ali do chat Não, GPT tem que... pessoas sendo demitidas Por causa colocar disso. informações confidenciais ali no chat É uma GPT. loucura, Que é uma louco. loucura. Mas aí, Ju, deixa eu fazer uma pergunta para você. E aí, você, então, começou a gostar desse mercado tech e você viu essa necessidade. Qual foi o seu próximo passo? O meu próximo passo é, entendendo esse grande descompasso, eu falei assim, bom, eu preciso inovar. Né? A maneira com que eu questiono meus clientes, a maneira com que eu entrego um mapeamento de mercado, a maneira com que eu abordo o meu candidato, né? E como eu faço esse match. Então, eu comecei a fazer alguns experimentos, assim, inclusive com essa empresa, Legal. que foi... a empresa queria, por exemplo, contratar cientistas de dados para gerenciar fornecedores, né?
Então, poxa, eu preciso do cara que entende muito tecnicamente, mas que ele tenha essas habilidades Visão de soft comportamentais, skills, que vai né? negociar, nananana. Enfim, eu abordava na época esses profissionais e os caras nem queriam ouvir. Né? E quanto mais, eu puxa assim, mas esse pensa de tecnologia, ainda vinha alguma pergunta ou outra que demonstrava algum interesse, mas assim, uma curiosidade, né? E aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, empresa, eu vou reunir uma turma de pessoas diversas aqui, pensando em ciência de dados, análise, marketing, insights, BI e tal. A gente vai fazer um petit comitê, vou levar isso. Teu trabalho é trazer uma experiência com a marca, porque ninguém sabe o que vocês estão fazendo. Sim. Entendeu? E aí começou meu processo de entendimento de marca empregadora. Porque o que é uma marca que emprega? Né? É uma marca que ela tem a sua proposta de valor. Né? O que ela propõe para o colaborador. Então, então eu entendi minha missão ali, que é falar, olha, empresa, você precisa ser atrativa. Né? Deixa eu ver seus processos aí de atração. Como é que você está se comunicando com o seu candidato? Como é que você está trabalhando a retenção dos colaboradores? Como que você está... O onboarding, né, deles. Onboarding. Escuta, ninguém sabe o que está acontecendo aqui. Não dá nem tempo de vocês falarem para o mercado. Às vezes não tem transparência, Não né? tem Nas relações ali transparência, internas. Né? Então eu comecei a estudar sobre marca empregadora. Fiz vários cursos e tal, fui buscar referências e não sei o quê. E eu fiz esses petit comitês, comecei a fazer, e ali, quando um descobre, o outro já... Não, eu quero também. Eu falei, não, gente, calma. E aí, recrutamentos começaram a sair desse novo formato. Mas, para mim, foi mais um experimento do que uma solução. Né? Porque eu falei, a gente precisa aproximar os mundos. Né? E você fez isso numa empresa? Na consultoria. Na consultoria que você trabalhava como... Trabalha ainda? Como sócia. Sim, sim. E aí eu... Na tua consultoria? Eu tenho sociedade, mas é minha irmã. Tá bom. Tá? Da Mariana. A grande irmã Mariana. Precisam conhecer ela. Que tem uma intuição forte. Fora do comum. Mas, enfim, aí marca empregador, mas eu falei, gente, a gente vai precisar agora de produzir talentos. Como é que a gente produz talento? Porque o que acontece nas minhas entrevistas, a maneira com que eu conduzia, não era só fazendo a leitura, mas eu comecei a dar um treinamento. Tipo assim, Cara, pra você passar Por nessa exemplo, tá entrevista, faltando você vai esse precisar... curso aqui pra Tem você. muito candidato que chegou lá, eu falei, lê esse livro aqui, volta Isso aqui, que eu a ia gente falar agora. conversa. Eu já tive já Eu experiência. comecei a dar mentoria. Mentoria. Isso se chama verticalização, hein? Você tá verticalizando tudo. Não, mas, cara, você sabe eu que é comecei legal? a mentorear, fala, pô, você já tentou isso, já fez aquilo? Então, eu comecei a... Porque às vezes o cara tinha todas as qualidades, mas faltava Não, isso, aquela cerejinha do bolo assim, ó. Falta conectar os pontos. Não, falta... Muito bom. Sim, é coisa É que é faz muito meu- simples para talvez para você e para alguns de nós aqui, mas para pessoa não é óbvio. Mas, cara, posso Não. falar... E é legal isso, eu vou conectar com um case aqui. A gente tem um cliente no Chile que ele contrata os nossos caras, assim, os caras do nosso projeto têm que ter certificação. E ele quer fazer uma entrevista com o cara, ele quer saber o currículo do cara. Às vezes o cara sabe tudo que ele precisa. Ah, esse cara não tem certificação. Então, assim, às vezes é esse detalhe, sabe? Ela avaliando ali, falou, pô, cara, tira essa certificação aqui. A Saca? pessoa tem motivação, aprende rápido. E ela fala, nossa, eu quero trabalhar nessa empresa. Poxa, ok, mas eu não consigo te indicar como você tá. Perfeito. Então, assim, corre atrás disso. Então, os candidatos começavam a voltar para mim e falar assim, olha, só para dizer que eu tirei certificação de gestão de projetos, Legal. viu? Olha, só para te dizer que eu consegui enfrentar meu medo de falar em público. Porque era uma posição que ele tinha que se apresentar muito e tudo mais. Legal. E ele não tinha essa habilidade. Eu falei, cara, corre atrás disso. Então, eu comecei a ter esse retorno, assim, dos candidatos, né? E eu Que falei, legal. poxa vida, como é que a gente cria uma esteira de Talento, escala ali? A gente, né? Tá faltando gente. O sistema não funciona. As empresas A empresa já quer o cara desesperadas, preparado, né? Inclusive. né? Então, foi aí que eu conheci o Gustavo Maierá, que ele idealizou a Mestra, né? Então, eu sou cofundadora da Mestra. E aí, a gente monta esteirinhas de talentos. O que a gente faz? Desenho de trás para frente. Vou na empresa, entendo o que ela precisa com relação a capability, né? Que vai além do profissional em si, né? Olhando para o negócio. E a gente desenha uma jornada, que a gente chama de jornada mestra, que é de trás para frente. Atração, seleção e capacitação. Que, para mim, né, como a gente está constantemente evoluindo, né, no backstage, a gente fica fazendo cruzamento de informações, dados, hipóteses e tudo mais, porque funciona como um mega recrutamento aberto aquilo ali. As pessoas que estão ali
A gente está vendo no dia a dia o quanto que a pessoa está interessada, o quanto que ela vai para cima, A quantos avaliação de exercícios soft skills é imediata. quantos exercícios ela completa. Se você dá o Engajamento. desafio, a pessoa já faz na hora. Mas Então a sim. gente já começa a ranquear, ter um scoring E ali. qualquer um se aplica ali, Ju? Ou é mediante demanda de um contratante seu, de um cliente seu? Nós somos B2B ainda, Total B2B. total B2B. E aí eu recruto quem tem potencial. Qualquer um pode se inscrever nos programas, depende do programa. Ah, tá. Vocês exemplo, fazem programas, então, O programa Tem está programa que conectado ele é- ao cliente. Tem programa que ele é interno, 100%. Então, para você por ter ali os exemplo, o talentos cliente falou assim, olha, eu tenho aqui uma área que vai ser automatizada e tem um pessoal aqui que tem 4, 5 anos de casa que eu não quero demitir. Eu vou, faço avaliação, pum. Então, aconteceu a área de suporte para full stack, de forma, né? Ah, tem uma outra área aqui, putz, a gente tem muita demanda para Java, não consegue contratar Java. E aí tem uma outra área, então a gente já fez programas no ano passado desse tipo. E quanto pode ser de fora para dentro. Um legal que a gente fez de ciência de dados, a gente abriu meio a meio. E aí foi bacana por trazer para a empresa um comparativo, né, dos colaboradores internos, como é que eles estão, e quem dos você trouxe de externos, e fora. quem que a gente trouxe. E ao longo também da capacitação, poxa, várias vezes ela tava, poxa, isso aí eu nunca vi na minha companhia. Tem uma troca, Vocês têm né? isso, essa troca. Né? Tanto para aculturar para o que a empresa é, quanto para trazer o conhecimento de fora de alguém Trazer que está conhecimento entrando de agora, fora, né? né? E aí a gente quebra essa desconexão no mercado, por quê? Porque eu desmistifico, eu falo, fulano, você quer, ó, essa é a tua jornada. Empresa, ó, esse cara tá nessa jornada aqui, tá... E a gente rola umas interfaces mesmo. Então, pô, vamos pegar fulano e fazer um teste aqui? A gente envolve ele na rotina da TI? Vamos ver como é que ele faz? Pô, E às vamos vezes, fazer um tipo, teste, isso vamos sem fazer- compromisso para a empresa, óbvio, a empresa A empresa tá bancando. Não, tá bancando, mas o Programa cara ainda dela. não é funcionário da empresa. Não. Ele é tipo, você coloca o cara lá, vamos testar, 2 meses, rolou legal, vou trazer esse cara para dentro. Exatamente. Legal. Então, acontece dessa forma. Quanto acontece 100% externo. Então, a gente está com um projeto com a Johnson, por exemplo, que daí a Johnson falou, não, eu tenho um compromisso social de capacitar pessoas em tecnologia versus a taxa de desemprego. Gondim? Ainda não. Mas ele... Tá Eu pegando. tô cutucando. É que o Gondim é o CIO É outra Latam área. da É. Johnson, ele cuida México para baixo. Legal. Tomara que em breve, Godinho, se você estiver ouvindo aqui... Nossa, você Fica sabe, chamada. Eu tô te ouvindo aqui, tô pensando na nossa iniciativa, né? Na Escola da Nuvem, né? Não sei se você já ouviu falar. Já Já? ouvi falar. Mas é um negócio legal pra gente falar depois. Assim, Eu acho que sobre- backstage é uma coisa que Backstage eu... vale a gente conversar, que porque vale a a gente gente tem o trocar desafio na Escola da Nuvem justamente nisso, né? De atração e captação de pessoas que sejam os alunos da escola, né? E tem toda essa questão de marca empregadora, que no nosso caso é a marca da escola, né? De ser atrativa e de cativar as pessoas para fazerem parte, de entrar numa esteira de Não, isso formação. tá super, assim, É, ele assim, sai... é Eu muito faço- parecido com o que a Johnson deve estar fazendo, imagino Eu faço eu. uma pesquisa, tipo assim, porque eu falo, para depender de nível, da posição do profissional, enfim. Mas, cara, você precisa ter claro quais empresas. Você já pensou quais empresas você gostaria de trabalhar? Ah, eu? Poxa, estou buscando uma oportunidade. Não, mas lista pelo menos umas 6 empresas. Você vai começar a seguir essas empresas. Então, eu faço essa pergunta, por exemplo, assim, qual empresa você gostaria de trabalhar? Tipo, seu sonho, E a, assim. marca patrocinadora normalmente é a primeira. Porque eles são internamente... As pessoas ficam gratas, porque falam assim, poxa, essa oportunidade eu não teria. Né? Teve alguns E programas... você ajuda a programa que nós preparar essa fizemos, pessoa para entrar já na cultura daquela já organização. na cultura daquela organização. Eu chamo a liderança. Teve no ano passado, foram 50 líderes da Johnson que participaram como mentores de forma voluntária. Que legal. Para a formação dessa galera. É, mas formação dessa galera. eles têm que estar envolvidos. Tem que ter um tem- sponsorship. Tem que estar, tem que E não estar. é só buy-in, né? É inspiração e transpiração também. Tem que fazer isso. parte, senão, na verdade, não passa uma mensagem É esse genuína de envolvimento. pertencimento. Isso, senso de A pertencimento. gente manda kit para as pessoas falam assim, poxa, eu já me sinto parte da empresa. Que né? legal. Se você quiser, pode ir. Então, isso sempre essa questão de pessoas e essa desconexão, assim, de mercado, sempre foi onde eu trafeguei. E eu tento, né? Eu sendo uma pessoa de fora da companhia, eu uso um pouquinho também, porque a gente tem um pouco mais de... como é que fala? De licença, né? Para provocar um pouco, para questionar, Sim. para falar assim, poxa, vamos tentar diferente? Eu garanto para você, vamos fazer dessa forma? Que legal. Poxa, vamos. Porque hoje, fato gente, características de um bom profissional
adaptabilidade para mim, Sim. agilidade de aprendizado, a motivação dele e como que ele se conecta com o que a empresa faz de propósito. Então, as empresas estão precisando falar assim, cara, por que a gente existe? Isso Precisa é legal. saber por que a gente existe. E você sabe que até isso que você está falando, Ju, é legal porque eu percebo na maioria, eu acho, óbvio, não vou generalizar, né? Porque devem ter também aí algumas que fazem talvez modelos não iguais, mas pensam um pouco nisso. Mas no geral, uma empresa de hunting, né? De headhunting, cara, ela não está nem aí, ela está interessada no fee dela, né? O quanto que ela vai ganhar com aquilo. Então ela encaminha o cara baseado no job description. Ela não avalia, por exemplo, que talvez ela vai alocar um cara, vai colocar um cara lá que 3 meses depois ele vai sair. Por quê? Porque ele não teve um fit cultural. E é por isso que a maior parte das experiências com headhunters não é boa. Não é bom, Exato. Foi legal você falar isso, porque eu contratei muita gente, né? Tive a oportunidade de contratar muita gente e durante formar líderes e desenvolver pessoas e tal. E o tema da adaptabilidade, da flexibilidade e da velocidade de aprendizado sempre foram, para mim, os pontos mais importantes. É óbvio que a gente tem ali o feijão com arroz, que é ética, moral, postura, as competências técnicas que você Sim. precisa. Cara, que isso é básico. Isso é Mas básico. eu diria que até as competências técnicas... É treinável, né? Exatamente. Se o cara tem velocidade de aprender, Sim. se o cara é ágil... E aí, em geral, eu caminho para as entrevistas... Eu não gosto muito de falar do trabalho, Sim. né? Então, por exemplo, eu fui entrevistar um líder e aí nessas conversas, cara, esse cara não tem ainda experiência de liderança que Você a precisa. posição precisava. Aí comecei a falar. De repente, o cara era líder da comunidade dele. E ele começou a contar como ele mobilizava a comunidade dele para resolver problemas da própria comunidade. Eu falei, cara... Tá aí. É isso, é o o cara líder. nunca... Ele tem experiência de vida, né, cara? Ele nunca liderou um time técnico numa empresa. Sim. Mas olha o cara, se o cara tá resolvendo o problema, é muito mais difícil, porque aqui ele vai ter pessoas dentro do time dele que estão recebendo para aquilo. É isso. Você mobilizar pessoas pro bono, mesmo que seja para Não, resolver um isso problema é comum, cara, é dificílimo. Você tem que ter Dificílimo. carisma, você tem que ter habilidade, você tem que ter jogo de cintura, né? Você tem que ser legal. Entendeu? Tem que ser é, uma você tem que pessoa trazer o cara pra perto. interessante, as pessoas né, devem olhar para você. Mas o como- Rafa, você sabe que na Microsoft a gente tinha um treinamento de recrutamento, né? Eu participei bastante de recrutamentos na parte técnica, né? Como era de time de engenharia, tinha lá, enfim, diretores, etc., que aprovavam ali soft skills, etc., o próprio time de gente de gestão, RH, e eu fazia muitas vezes a avaliação técnica. E isso eu aprendi até com o meu primeiro mentor na Microsoft, que tem muito esse conceito, né? Empresas tech têm ali um mentor tech. E é legal porque você aprende que o vendor, né? O cara que é o fabricante, Microsoft, AWS, Google, ele nunca vai encontrar, dificilmente ele vai encontrar, salvo as exceções, né? Tipo, o cara da Netflix talvez manje mais que o cara da AWS muitas vezes em alguma coisa. Mas no geral ele nunca vai encontrar um cara que conhece tudo daquela tecnologia. Por quê? Porque ele nunca tem a oportunidade de ver o código daquilo. Ele nunca tem a oportunidade de abrir e falar, cara, é assim que o produto funciona. Por quê? Isso pertence ao fabricante. Então, o que você tinha que avaliar? Você não tinha que avaliar o conhecimento que a pessoa tinha, mas a capacidade dela desenvolver aquele conhecimento que você precisava. Então, Exato, é você isso. olhava para o cara com a capacidade que ele teria para absorção. Então, esse cara, ele sabe, puxa, ele sabe médio, mas em 3 meses, se eu ensinar esse cara, ele vai aprender. Talvez um outro cara, ele sabe até mais, mas é um cara mais cabeça dura, é um cara que vai ter dificuldade em absorver. E é esse o teu trabalho, né, Ju, no final da história, né? Você faz teste, você faz tudo, mas você tenta identificar o potencial baseado muito mais no soft do que no hard, né? O hard, ele é pré-rec, né? Mas ele não pode ser o definitivo também, né? Exatamente. Então, quem tem potencial para aquilo, né? E essa questão do... Tem o Thiago Matos, ele comenta, né? São 5 fenômenos, o futuro do trabalho, coisa assim. Que eu gosto de falar porque eu acredito muito, que é profissões virando habilidades. Né? Então, cada vez mais a gente vai saber menos. Sim. Porque, visto o ChatGPT, Perfeito. agora, na verdade, a gente precisa conhecer como a gente lida com a máquina, Sim. né? A gente precisa aprender como O é que a gente prompt lida engineer, agora tem vaga com de prompt engineer. computação assistida, eu e o robô, né? E, enfim. Então, cada vez mais a gente vai saber mesmo, né? O skill base, aí, o evolution e tudo mais, isso daí realmente é algo. Empresas virando APIs, né? Empresas se conectando, né? Com... Cara, curioso, né? Muito. Ô, Ju, mas eu desculpa, Tem conclui. o hiper especialista virando multidisciplinar. Uhum. Você precisa ser multidisciplinar. Que é o lance da carreira T, né? Que a gente discutiu isso. Saber navegar. Qual que era a outra? Era carreiras virando ciclo de aprendizado.
E eu tenho ouvido isso e Adoro acho muito isso. legal. Eu acho isso Gente, não, sensacional. né, também o que acho. antes, assim, o discurso do candidato é eu entrei por isso, fiz isso, terminei aquilo. E Cara, o que acabou, você aprendeu? é. Você tá sempre, a gente tá Isso. aprendendo, eu tô aprendendo aqui com vocês. Mas Isso abre o você abre. ciclo e abre outras possibilidades, né? Abre Exatamente. outros caminhos de aprendizado que são super importantes, inclusive para nossa longevidade, para ter uma saúde longeva, né? Ou seja, você vai continuar tendo ciclos de aprendizado. Eu sempre falo um negócio de esporte. Por que eu comecei a fazer yoga? Porque eu cheguei numa zona de conforto com os esportes que eu praticava. Fazia triatlon. Legal. Cara, e aí, ontem eu estava lendo uma matéria sobre o impacto o impacto que tem o aprendizado de línguas, de uma nova língua, quando você já está numa idade mais avançada, a partir dos 50, por exemplo. Então, assim, esses ciclos de carreira, eles abrem espaço para um refresh, para um aprendizado contínuo, né? Tira um pouco esse peso, né? De precisa ser dessa maneira. É. Vai ser Na assim para verdade, nós sempre. somos seres que a gente precisa estar nessa posição de aprender. A vida é uma Isso, constante aprendizado. né? Exato. Então, e aí o último ponto que ele comenta é sobre empresas de todos os tipos virando escolas. Né? E também outro ponto, linkando com o aprendizado, porque quando que a gente tem esse olhar, né, para a empresa, diz assim, nossa, eu vou aprender nessa empresa, é óbvio que vai aprender. Sim. Pra gente que, né, acho que a gente, cada um aqui trilhou Uma carreira. uma carreira, enfim, a gente teve, de certa forma, né, fomos privilegiados de ter acesso e tudo mais. Exato. É essa visão mesmo. Então, as empresas, essas empresas mais competitivas, mais inovadoras, elas entenderam que, olha, a gente vai precisar formar. A gente vai precisar perfeito. formar. E a melhor maneira de formar é do nosso jeito. Sim. Porque a gente já profissionaliza e já coloca. Então, Como faz por diferença, isso, Ju, talvez formar dentro diferente, de né? casa faz muita diferença, porque esse é o quinto, acho que é o quinto princípio que você Isso. colocou, né? De todos que é Thiago Matos? isso. Thiago Matos. É De um todos pesquisador do futuro. Ele fala, Que não legal, sou meu. futurista, sou pesquisador do futuro. dos Pô, que cinco legal. que você trouxe ali, que ele traz, que eu acho que todos são fato, São. esse de formar dentro de casa, eu acho que tem As empresas um- virando escola, né? todo mundo tem hoje uma escola dentro Dentro da de empresa casa. para poder formar E mão as de em- obra, e as ou para a empresas- sociedade ou para si mesmo, né? E as empresas precisam de ajuda, por isso que temos... Exatamente. Juliana Fiuza E aí- e mestre e todos os seus times. E aí você ainda Multifacetados. também tem a oportunidade, quando a gente se coloca nessa posição, bom, vamos formar, né? Porque a formação às vezes fica um pouco intangível, fala, nossa, vai demorar, eu preciso pôr solução a curto prazo, preciso de alguém aqui na cadeira aqui. Tá? Pra desenrolar, né? O que a gente se propõe é falar assim, não, continua fazendo o que você está fazendo. É isso. A gente vem com uma estrutura paralela que vai suportar e vai trazer, inclusive, velocidade, inclusive as variedades, porque às vezes contrata 30, às vezes contrata 20, às vezes não contrata. Calma, né? Então, vamos fazendo esse lab e a gente vai ajustando um pouco os ponteiros. Quando uma empresa se posiciona dessa forma, ela começa a entender que ela pode fazer mais pela sociedade. E a longo prazo também, Ela né? pode trazer pessoas diversas, né? Sim. Então, quanto que é importante para times de tecnologia ter pessoas com diferentes Com backgrounds, certeza. né? Acho que qualquer área hoje, né? qualquer área. Então, assim, isso não é novidade. Mas hoje, né, ESG, enfim, isso tem batido na porta e fala assim, olha, é de responsabilidade Das tua, empresas, das né? empresas, né? E a gente acredita muito nas empresas como realmente puxando, né? Agente transformador. sistema. Agente transformador. Financiador, no mínimo, né? Reparos É. sociais mesmo. Então, É. quando a gente fala, tá, então a gente pode contratar quem a gente quiser. Pode, vamos entender quem tem potencial, a gente utiliza essa metodologia, faz dessa forma. Então, Sensacional. abre um leque de possibilidades. Então, até agora, a mestra vai ser certificada do Sistema B. Que legal. Nós passamos o preparatório no ano passado. Não sei se vocês conhecem o processo, é bem moroso. Nossa. Eu não, Mas não justamente conheço, mas... assumindo o nosso compromisso, né? De poder, De- ser sustentável também, né? E de poder trazer. A gente tem percebido esse espaço, né? E nas empresas, porque as empresas têm se organizado melhor com relação às políticas ESG, muito por conta dessas novas diretrizes, mas assim. E as gerações, a evolução como das que você gerações também, mede né? tudo isso, né? Então é muita coisa que não é nova, mas que está tendo que ser revista de um formato diferente. Sim. Então a gente tem entendido também como auxiliando, né, as empresas Nessa transformação. nessa transformação do S, né, do social. social, munindo
os clientes com dados e sugerindo métricas mesmo de impacto. Ju, Que legal. Não é legal? sim, é Eu sou sensacional. suspeito, posso ficar aqui falando. É gente sensacional. também gosta muito A disso. gente Vocês gosta, gostam? só que, gente, a gente passou muito rápido. Que legal. Mas Foi eu não super queria, rápido. antes de te agradecer, de despedir de mais nada, eu queria te pedir um favor. O que faltou a gente falar, que você quer muito falar, que a gente não abordou? Tem algo que faltou muito importante, que a gente devia ter falado? Porque, assim, a gente falou de muita coisa. A gente falou da tua carreira, falou das suas experiências na Austrália, que, meu... Que com certeza moldaram com quem a Ju certeza é hoje. moldaram quem você é hoje, que Sim. foram divertidíssimas, by Black the way. Pants, White Shirts. Black Black Pants, White Shirt. Cara, essa história eu é não vou muito esquecer boa. nunca na minha vida essa história. Tipo assim, isso é Não é? resiliência. Isso é Isso foi muito resiliência e legal. coragem, na boa. É porque você podia ter falado assim, cara, nem sei quem é, deixa pra lá, né? Não, é sensacional, mas assim... Eu comprei a roupa pra Não, ir. É muito Isso- bom, Tive cara. que comprar a roupa pra ir. você usou a ferramenta que você podia, já que você não conseguia falar, que você vai com a roupa, né? Pelo menos. Mas Paulo, o que você gostaria de falar que a gente deixou de abordar, que você acha que é super importante, que você quer que as pessoas saibam, por favor? Eu acho que o que a gente falou um pouco de mim, eu espero ter podido, né, Tá certinho. Tá certo? Tá certinho. Espero ter Certinho. podido inspirar, né, vocês também, enfim. Pô, com certeza. E vocês também, não tenham dúvidas que foi uma troca bem bacana. E eu acho que eu tô nessa missão aí de trazer mais propósito, questionar a geração de valor, o que é valor, né? Uma coisa que eu não falei foi o South by Southwest. Ah, é verdade. O Né? que você viu lá com relação ao futuro do trabalho? Só pra gente focar nessa temática ainda assim, que você acha que... Temas, o principal tema desse ano, assim, óbvio que no mundo inteiro, mas inteligência artificial e Claro. como que a humanidade está se comportando e o que vai acontecer com tudo isso. E a palavra que eu mais ouvi dos palestrantes foi eu não sei. É. Muito bom. Então, para mim, o aprendizado... Não foi tem que pausar, né? eu não Que nem sei tem o se que vai falado acontecer. agora, tem que eu pausar. não sei. Então, assim como no ano passado, né, eu saio falando assim, realmente assim, a gente só sabe que não sabe. Perfeito. É isso aí. E com relação a principal palestrante ali de futurista, ela se chama Amy Webb. Né? O tema que ela trouxe principal foi foco. Porque ela falou, o mundo está um caos e não há de mudar. Sim. Então, nós precisamos entender de forma... Ela até usou o Magic Eye. Não sei se vocês lembram do Magic Eye. Uhum. Aquela figurinha que você precisa focar, olhar os seus olhos. Daí, de repente, você vê um formato. Uma figura, sei lá. Ela Alguma... falou assim, é como eu vejo o mundo. Como que a gente deve fazer? Focar e entender onde é que estão as convergências, né? Para a gente poder... enfim, tomar decisões Se desenvolver nessa- se desenvolver nisso. Essa aí. nova Então, isso economia que tá meio confusa mesmo, né? tá meio Com confuso. instabilidade política, financeira, etc. E a gente não tem que ter uma expectativa que isso vai Não, é. diminuir De maneira ou alguma. mudar. A tendência é piorar. né? Mas a gente precisa saber como é que a gente vai continuar lidando com isso, né? E aí, com relação a pessoas, futuro do trabalho, bom, ChatGPT, o fundador do OpenAI estava lá. Sam Altman. Ele foi um do painelista também, né? Foi. Legal. E nós estamos nesse momento de inflexão, de fato, né? De alguns estão chamando de fato a singularidade, enfim. Sim. Então, é dada a largada e agora... Então, assim... Quem viver verá. O que eu gosto... eu gosto de ter uma visão muito otimista, né? Sim. E, assim, e eu acho que do futuro do trabalho, aí como eu acredito muito na educação, eu acho que a inteligência artificial está atacando muito forte nessa questão de processo de aprendizagem e está amplificando, né, o humano. Sim. Então, eu assisti uma palestra se chama Woolley, ele é de computação quântica. Ele falou só sobre computação quântica com inteligência artificial, tá? Legal. O momento em que a inteligência artificial vai ser acelerada por processadores ultra. Isso... Que a gente não está preparado para Não, isso. não. Essa é a parte que tá todo mundo assustado. Isso. Né? Mas Essa é ele a falou parte o que o seguinte- Elon Musk está assinando para não continuar. né? Pra pausar. Ele falou assim, Use. eu acredito que muitos novos empregos vão surgir, a gente Sim. vai ter muitas oportunidades, sobretudo a gente precisa aprender mais sobre tecnologia, Sim. mas talvez a gente vai chegar num ponto em que pessoas poderão ser pessoas, sabe? Então essa frase me pegou, Interessantíssimo. que será que a gente não está sendo a gente mesmo? O que está faltando para a gente ser a gente, sabe? Porque Então, às vezes a gente está isso muito ficou- associado a uma profissão ou alguma
plano de carreira. Não, falar da Ju, né? Exato. Ele puxando, e a gente tem essa... Que interessante. Realmente entender e falar assim, quem que de fato a gente é e qual que é o nosso papel nisso tudo que tá acontecendo, né? Valeu, Ju. Valeu demais ir. SXSW Todo mundo tem vale? que ir, vocês têm que ir. Vamos tem no ano ter que uma vem. Experiência. Vamos na comitiva da Ju. Ou é só mulher? Não é. É só mulher? Não importa. O ano que vem temos que ir. Temos Acho que ir, é com isso. certeza. Eu nunca fui. Vamos gravar o podcast lá. Planeja Ó. agora. Olha, pode ser, hein? Talvez? Sim, aí Sei. sim. Vamos Eu gravar conhe- com a galera que tá lá. Eu conheço o Chief Programming Officer. Você consegue um sócio. desconto pro podcast? A gente faz jabá pra eles aqui, né? Mas por que Eu não desconto? acho. Eu tenho uma Como impressão assim, que eles desconto? não tô precisam. brincando. Eu tô brincando. Eu tenho uma A impressão. Ju é o tio A Ju é otimista. otimista, boa, pô. boa. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Pra gente colocar o logo dele aqui, ó. Estamos indo. Mas tem várias formas que vocês podem se envolver, inclusive como startup, como empresa, enfim. Que legal pra Tem galera algumas- que tá ouvindo também, né? Não, tem sim, tem todo o processo, mas É igual o Web Summit, né? O Web Summit também tá nessa pegada, né? Vocês De vão? Portugal, né? Eu vou. Ah, do Devo ir. Rio agora? O do Rio? Não. Devo ir. O de Portugal, o de Portugal eu também tô pensando. Ah, você foi? Eu já esse ano, fui não foi? também. Fui. Legal. Show. Mas o South By é mais criatividade, Sim. enfim. Até porque tem inovação. lance de artes, né? Música. Tem, Isso tem. parece bem legal. É. Só fechando, Ju, eu achei muito legal o que você falou da inteligência artificial e a questão da habilidade, né? Que o hard skill, talvez, a inteligência artificial, de fato, pode substituir. Mas a O habilidade, soft Humano. não. cara, não tem como, né? Então, o ser humano, com as revoluções industriais, ele foi evoluindo, cara. Imagina a galera que teava lá, né? E veio a máquina e começou a fazer com máquina a vapor, ou mesmo energia elétrica posteriormente, hoje a robótica. Cara, as pessoas foram se transformando, né? E as pessoas viraram engenheiro de computação, viraram analista de sistema, etc. Prompt engineers. Exato, cara. Hoje tem o lance do prompt engineer, o cara que sabe fazer as perguntas certas para inteligência artificial e consegue extrair o melhor Esse é outro daquilo. ponto. Né? Então, Né? E a gente refletir como que a gente está fazendo, fazer muito mais perguntas e refletir quais perguntas que nós estamos fazendo é uma habilidade. e ter Exato. e ter a capacidade analítica de entender se aquela resposta está correta ou não. E aí, Exatamente. a minha esposa trabalha na área de educação e ela sempre fala isso, né? O aluno não tem problema ele usar o ChatGPT para produzir um texto, mas ele precisa aprender a desenvolver se aquele texto está coerente, se ele está correto, se a informação é acurada. Então, é um outro tipo de habilidade. Cara, assim, vamos lá. Né? Quem fez exatas aqui só pra fechar, Gui, sei que a gente tá causando no final, mas assim, cara, Não, calculadora não é permitida em todas as etapas. Você até pode usar a calculadora em algum momento Cara, quando é você saber. já dominou. Exato. Então, eu não podia, cara, até porque você colava com a Exatamente, KP48, eu não exatamente, podia usar, tinha que escrever. exatamente, A integral era no exatamente. papel, velho. Exatamente. E algumas disciplinas que aquele objetivo não era, enfim, o cálculo em si, você poderia. Então, assim, cara, Tem crianças bastante- ainda não tem. Eu falo para os meus filhos, por exemplo, cara, 6 anos, o cara não tem condição de avaliar o output ali, o resultado. não no chat. tem. Precisa estudar. Ele precisa estudar, desenvolver a capacidade de raciocínio. E eu né? percebo pelo que minha filha pergunta pra Alexa. Perfeito. Ela não tem capacidade de avaliar se aquilo Muito bom. Ela não tem capacidade de avaliar se aquilo tá bom. Mas, Ju, Mas o pessoal tem comparado, então, esse momento que a gente está vivendo com a nova revolução industrial. Perfeito. Tá na nova economia. Talvez seja, sei lá, Ou um surgimento 5.0. de uma internet, né? Como foi lá atrás. Exato. Então, Sim, assim, é um momento realmente de inflexão. Eu acho que é um momento até de mais inflexão. mais. Eu acho. Do que as revoluções industriais Eu tradicionalmente de trouxeram. maior impacto e com uma velocidade Muito mais maior. alta. Ah, não, com certeza. A velocidade, Absurdamente mais alta. Quando a gente... Tem grande chance de quando a gente vê, já foi. Sim. Sabe? Porque o impacto ele é muito mais dinâmico. E você vê isso nos palestrantes, então, mesmo o fundador do OpenAI, eles não estão mais assim falando assim, olha, a gente se preocupa com o que está acontecendo na ferramenta. É dizer assim, nós estamos fazendo o possível. Tipo assim, estão tentando conter a ferramenta. Eu né? estou tentando fazer minha parte. Sim. Exatamente. É. Então, assim, não é mais... Que legal, né? Cara, a responsabilidade de todos e... Skynet. Tamo junto nessa. mas justamente, é a responsabilidade toda nossa, né? Mas, olha, gente, Foi muito legal. foi bom, hein? Ju, você gostou? Adorei. Obrigado, Mas eu Juju. conhecer vocês aqui. Não, Mas com de verdade. Espero que tenha agregado aí. Red pra Poxa, Hunter com é certeza. vendedora, velho. Ela não vai conseguir. Ela não vai entregar Não, mas aqui. a Ju é um diferente. Ju, obrigado Eu mesmo, ia ficar mais viu? quietinha se fosse diferente. Tá? Jura? Eu sou Certeza. educada. Boa. Não, e você é observadora. Eu Sim. já percebi. É uma qualidade do. Não, vai ter a sala... E boa perguntadora. Sim. Depois você passa o perfil pra gente que você tem a sua de nós três. E se a gente tem salvação. Ju, se, Tá alguém, bom? se alguém quiser falar com você, o quê? LinkedIn hoje? LinkedIn, Juliana Fiuza. Eu tenho Instagram, Instagram uso também? menos. Uso mais o LinkedIn. Boa.
O meu e-mail, ju@mestra, com 2ts.com. Show. A gente Você vai colocar tá... nos detalhes do episódio também, Isso, pra tá com anotadinho certeza. certinho. Joia. Obrigado, viu, Ju? Obrigado, Ju. Obrigado pelo vocês. E seu parabéns tempo. pela Parabéns. carreira, pela, enfim, todo o desenvolvimento. Obrigada. Foi uma aula aqui pra gente. Valeu mesmo. Tchau, né? tchau. Muito bom. Boa. Obrigado. Ô, não, tem um final, né, ô Gui? E você? Deixe seu like. Como é que é? Curta o vídeo. Ative o sininho, Ativa o sininho. de notificação. E qual que é a próxima? É só isso, É né? só isso, é tchau. Até o próximo. Tchau. Eu preciso aprender pra fazer sozinho na próxima. Boa. Assim eu faço. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Obrigado, Tchau, tchau. Ju. Boa.